DJ Santos, estou aqui no Eletrodos. Hoje, nosso Eletropod podcast é com elas, com as meninas, e estou aqui com 3 feras das picapes, né? Da cultura do DJ. E também estou com meu amigo de última hora aqui, que mais uma vez, né? Eu sempre sou assim, né? Eu mudo tudo. Estou aqui com o Process Man. Que é meu grande professor também. Grande honra estar aqui como co-host hoje. Nesse dia tão especial com essas garotas. Eu vou ser aqui o advogado do diabo, vou ficar só observando e largando umas perguntinhas aqui. Apresenta as meninas aí, Santos. Bora apresentar aqui, é tudo leve, tudo tranquilo, né? Eu fico meio nervoso sempre e tal. Mas, Gessana, muito obrigado por estar aqui. Gessana, que é de Aracaju, minha amiga. E fico muito feliz por você estar, né, vindo de Aracaju para participar desse podcast. Tá vendo aí? O negócio tá importante. É lógico, e saber um pouco da cena de Aracaju, um pouco, você lá e tal. Eu quero saber Na verdade, disso. só pra explicar, porque quando as pessoas falam assim, você é de Aracaju, é meio termo, né? Por quê? Porque eu sou daqui e moro lá. Ah, Eu tô no meio do caminho, né? Porque são 15 anos lá, entre umas idas e vindas, então assim, é lá e cá, né? Tô ligado. Mas é mais lá agora do que cá. É, né? Nem sotaque eu tenho mais aqui. E estou também com Unique, que representa também a Make Life Fun, né? Exato. E aí, galera? Muito obrigada pelo convite, Santos. Tudo bem, Processamento? Tudo bem, Gessana? Quimerinha. E Silvers, que é uma grande amiga também, né? E também da Make Life Fun. Sim. Ah, que massa, legal, Silver. Daqui a pouco a gente vai estar falando E agora aí. com o novo projeto, né, da Quimera, que já tem 2 anos. É isso aí. É isso, justamente isso, né? Eu não falei o seu nome artístico ainda, porque eu queria que você falasse sobre ele. Vou deixar Mas você falar. foi um prazer aceitar esse convite. A gente tá aqui para conversar, para bater um papo um pouco da cena, né? Massa. E falar também da representatividade, né, da mulher daqui da cena baiana local e, enfim, do Brasil também, do Nordeste. Eu vou começar com Gessana aqui, ó. Logo, que veio de Aracaju. Posso chamar de G? Pode, fique à vontade. Ninguém acerta mesmo, já tô acostumada. Ninguém acerta. Eu tenho que falar os 2 nomes. Eu tava até pensando, teve uma época que eu tava pensando, rapaz, eu vou botar um nome, tipo assim, diferente, né? Aí eu falei, mas meu nome já é diferente, rapaz, eu vou tentar simplificar, entendeu? Mas só que você agora vai ter que falar sobre Gessana. É porque eu não sei falar. Shact? Porque Gessana. É muito longo, é? Dá uma resumida aí, ó. Por que o Shact? Por que o Shact? O Shact, como é o nome? O Shact. Por que o Shact? É aspirado, o K. Ah. As pessoas não falam certo, assim, porque na realidade, como ele é sânscrito, sim. Então nem todo mundo tem a destreza de falar o sânscrito, porque não é uma língua fácil. Dentro da cena eletrônica, poucas pessoas sabem que eu trabalho com yoga, porque eu resolvi separar. Então eu tenho 3 Instagrams, por exemplo. Eu tenho o meu pessoal, eu tenho o meu do yoga, e eu tenho hoje, que eu fiz há 1 ano, esse que é pra, tipo, um portfólio para ir concentrando ali o que eu vou fazendo. Que era uma coisa que eu já devia ter feito há 13 anos, quando eu comecei a tocar. Sabe aquela preguiça e procrastinação que você fica assim, sim. Vou fazer, não vou fazer, não precisa, vai misturando tudo, né? Porque a gente é plural, né? Nós somos várias coisas. Então, só que começou a haver uns questionamentos profissionais, né? Mas professora de yoga pode ser DJ? Eu disse, aí eu tinha que ir lá, pegar umas gringas, dizer, essa aqui é e tal, não sei o que, não tem nada a ver, porque a DJ é noite. Eu disse, não é, tem DJ que toca de dia, eu mesmo adoro tocar de dia. Eu até repostei hoje no meu Instagram um negócio assim, que a gente tem que normalizar as festas que começam 2, 3 horas da tarde. Pra meia-noite a gente tá em casa, em paz, sabe? Não perder esse negócio de virar noite, porque eu mesmo tô com o meu horário totalmente atrapalhado. Né? Tem que acordar para dar aula, eu não consigo sair de casa, só consigo dar aula se for online, porque o corpo ainda está cansado para socializar às 6, 7 da manhã. Então, assim, e o Shact, ele vem dessa época. Eu dou aula de yoga há uns 26 anos, eu não sei mais ou menos, perdi já as contas. Eu comecei no yoga com 13, eu tenho 39, vou fazer 40. Sim. E eu comecei oficialmente a dar aula com 18.
Era quando era permitido por conta da questão da legislação brasileira. Mas eu já dava aula dentro da escola. E o Shakti foi um apelido, na realidade, um segundo nome, que foi um rebatismo dentro dessa cultura, né? Então, assim, acabou que ficou. Só quando, por exemplo, o contratante fecha com você e esse nome te atrapalha muito na questão do... Quando vai colocar no flyer, na divulgação, ou não colocam... Rapaz, é cada raiva que eu... Como é isso? Porque existe uma coisa, desde os primórdios da internet, do computador, na realidade, que se chama Ctrl-C, Ctrl-V. É só você pegar e copiar, entendeu? Olha, ela falou Ctrl-C, Ctrl-V. Na mente dela já tá assim, ó... computador. O contratante, só coloca Ctrl-C, Ctrl-V, joga no flyer lá. E quando não aparece a parada... Eu escrevo o meu nome, dou Enter, Gessana Shakti. Você copia e cola. Eu já falo. Porque, assim... O que é que eu acho dessa coisa do cuidado com o nome do DJ? É importantíssimo, é a sua identidade visual, entendeu? Ah, mas eu acho bonito Gessana, mas não é Gessana Shakti, você vai ter que aceitar. Vai e bote lá sem ser vintage culture, só culture, ou só vintage. Isso. Entendeu? Então você tem que sim ser chato nisso. Infelizmente, a gente que é pequeno, né? A gente não tem aquela primeira barreira que é o cara que cuida disso. Né? Ou a menina que cuida disso, que é a pessoa que vai lidar com o contratante. Às vezes a gente tem que lidar diretamente com o contratante. E isso é muito chato. Tanto é que muito tempo da minha vida, assim, como DJ, eu não fiz muita coisa assim, até de divulgação e tal, porque eu não tinha paciência para esse lidar com essas pessoas. Por quê? Porque eu gosto da parte artística. Chegar lá, tocar, produzir, fazer um negócio. Essa parte de vender, né? Me vender, conversar, faz assim, chegar e falar, pô, o cara errou o fly, velho, sou eu que tenho que ir lá falar. Aí eu respiro fundo e falo, amigo, tudo bom, boa tarde, veja, eu acho que seu marketing errou. Não errou, meu nome é esse. Dê uma lida de novo, por favor. Aí tá lá, Gessana, outra Gessana. Ah, mas tá Gessana. Eu disse, não, mas não é Gessana. Já pensou em... Ivete Sangalo, começou como Ivete Sangalo. Cria um desgaste, né? É um desgaste, é uma coisa chata, entendeu? E parece que às vezes é de propósito. Tô com preguiça, não vou botar. O contratante pode te achar que você tá sendo chata. Arrogante. Tem isso mulher mesmo, ainda tem isso. Mas eu acho que chata. com mulher é pior. Né? Exatamente. Eu ia chegar nisso. E aí fala... Pô, que menina chata, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Às vezes um cara chega e fala a mesma coisa e eles, não, de boa, brother. Mas quando é a mulher, deve estar de TPM, começa, né? Aquelas frases legais que a gente ama, né? Já tem isso, é? Eu trabalho com homem a vida toda, né? Desde sempre, porque o meio de trabalho é muito masculinizado. Então eu escuto coisas que às vezes eu me calo pra soltar na hora certa. Sim. Né? E aí, tanto é que eu tenho um grupo aqui que eu acho que só tô eu de mulher hoje, que são de DJs de lá de Aracaju, e só tô eu aguentando esses mala, que eu adoro eles, né? São meus amores, eu já acordo olhando o grupo pra dar risada, porque são legais, tem muito conteúdo, porque tem DJs mais antigos, tipo você, né? Que são DJs que tem muito a acrescentar pra quem tá começando, né? Tem o Versiane, o Médio, tem uns 3 ou 4. E tem a gurizada e mistura, e eu de mulher no meio desse bolo doido, né? Tendo que ouvir, às vezes, umas coisas... Se sente acolhida? Rapaz, eu não sei dizer isso, sabe? Eles têm que me acolher de qualquer jeito, porque eu não vou sair, o grupo é meu também, então eu tenho que me aguentar. Processo e-mail, o seu nome... Às vezes botam separado lá, né? Processo, como é isso? Não, acontece muito. Eu tenho esse negócio de não colocar DJ na frente, né? Tipo, DJ Process Man. Não, mas meu nome artístico é Process Man, não é DJ Process Man. Mas eu também não uso DJ, não. O pessoal é que bota. Eu não boto. Eu sempre falo, velho, você pode tirar esse DJ aí da frente, porque eu não sou DJ Process Man, eu sou Process Man. E é difícil, né? Fico imaginando a Silvia aí. Fala aí, Silvia, como é que é esse lance aí? Você, com esse nome Quimera. O que é Quimera? Fala, quem é Quimera? Eu tenho essa curiosidade de saber o que é Quimera. Tem H do Quimera no meio. Quimera, eu tive que mudar de nome, eu era Silvers. E eu já tive uma bagagem muito legal, né? Eu tocava muito com o Oliver. Oliver foi um cara, assim, que me abraçou muito na cena. Saudades, Oliver. E assim, eu tocava open format, eu me jogava nesses eventos, eu era muito adequado, tipo, ao Deep House, a Brazilian Bass naquela época, EDM. Então, assim, eu comecei a
tipo assim, a tocar com, de fato, 18 anos. Mas eu sempre fui desse lado mais melódico, um deep, alguma coisa assim, mais tranquila, mas ao mesmo tempo que tivesse um merengue, um groove. Uhum. E aí, com o tempo, eu realmente decidi mudar esse nome, porque de ser um nome comum, de ser um nome que era difícil, às vezes a pronúncia não era o nome Chiclete, eu falei, vou ter que inventar um nome. Mas você não usa esse nome mais porque você é do underground, né? Sim, também. Mas você é da cena mainstream também, assim, você usa o Silvers. Não, se for não tocar uso mãe, mais. você não usa mais, né? Deixou Tá lá. aposentado, tá uma lembrança ali, uma parte da minha vida, do início do ciclo. E o Quimera foi justamente isso. Como eu tava me encontrando ainda na identidade, eu falei, pô, eu tenho que inventar alguma coisa nova. E eu queria a produzir mais. Eu falei, vou ter que mudar uma coisa. Aí eu falei, tem que ser um nome diferente, tem que ser um nome que seja forte, tem que ser um nome curto e tem que ser um nome chiclete, que a galera não confunda muito. Eu falei, pronto, vai ser esse aqui. Aí eu sempre sou muito assim good vibes também. Sempre fui muito ligada ao mar, minha vida toda foi na praia, eu morava na Cidade Baixa, então assim, o tempo todo praia. É da Cidade Baixa, eu sou de lá, viu? O tempo todo praia. CBX. Aí eu falei, eu sempre gostei muito do tubarão e tal, eu falei, tem que ser uma coisa que tem a ver com a água. Aí eu fui procurando, aí tipo, espécies, aí tinha uma espécie de tubarão lá, Quimera, que era um tubarão de águas profundas. Falei, pô, legal. Aí eu olhei assim, eu falei, pô, mas eu tenho que adequar. Aí eu vi outra coisa, tem um Quimera da mitologia grega, que são 3 seres, né? É o leão, a cabra e a cobra. E também tem tudo a ver, tipo, a Grécia tem a ver com o mar, esse lance da natureza. Eu falei, pô, eu não sou uma pessoa que gosta muito de ficar em um gênero só. Eu acho que a gente pode tocar vários gêneros e como eu digo, eu sou uma transição. Uhum. Eu vou do Melodic House ao Techno. E minhas produções também são assim. E quando eu comecei, o Quimera foi justamente isso. Falei, pô, tem esse lance das águas do tubarão. Então, assim, você pode estar lá no rasinho e pode mergulhar no meu mar de sentimentos. Você então, vê que tu tem uma Você é história, pisciana né? também não, né? Não, eu sou canceriana. Tá no meio, então. Bem que eu vejo que só tem uma coisa aí de água, porque não é normal isso, não. Aí Ligação forte com a água. Ligação forte demais. Ligação forte com a água. E os 3 seres, tipo, muito isso. São seres agressivos. Então, assim, eu posso ser também agressiva, eu posso também ser, tipo, uma bomba relógio, com o meu som, com o techno, por exemplo, sabe? Boa, que é um massa, som mais pra frente. Aí o Quimera, eu olhei assim, eu fiz assim uma mudança do nome, coloquei um H aqui e tal. Falei, pronto, Quimera. Aí fui procurei no Google, não tem nada. Eu falei, vai ser esse aí. Então, quando a galera procura, a primeira pessoa é Quimera. Aí tem todo esse significado que todo mundo me pergunta, que é diferente. Mas também por ser um nome muito fácil de falar. Então, todo mundo de qualquer região, qualquer país vai falar Quimera. Quimera, ela toca do house ao techno. Do Melodic House ao Techno. Melodic House ao techno, né? Isso. Pokémon. E aí, quando eu troquei de nome, foi em final de 2019, foi o convite da Make Life Fan. Foi quando eu realmente queria, eu falei, vou mudar. Aí fiquei pensando, aí surgiu do nada. E aí, em maio de 2020, foi maio de 2020, eu lancei minha primeira música, que foi a Changes, foi minha primeira produção. E realmente foi tudo aquilo que eu quis transmitir, sabe? Foi com o Quimera. Era algo meio místico, era um progressive house, e aí foi assim. Que massa. Aí, tá vendo o processo? Produz muito aí também, viu? E o Nick, que era público, era das pistas, das raves, eu lembro. Até porque também você me falou também, mas vagamente eu lembro assim e tal. E gostou da paixão, essa paixão por ser DJ também, né? E, pô, fala aí. Nossa, eu adoro contar essa história. Porque eu vou ser um pouco longa, não vou mentir. Porque eu gosto de fazer todo um apanhado para chegar onde eu cheguei. Mas foi basicamente assim. Eu sempre fui muito ligada à música. Meu pai era músico, baixista. E... Você sabia que processo é baixista? Sabia. Você queria multi-artista. E aí, eu sempre tive a música muito presente em casa. Que massa isso. Meus pais sempre estavam durante o dia ouvindo música. Então, a música eletrônica eu comecei ouvindo com o Summer Electro Hits. Eu tinha vários CDs do Summer Electro Hits. Jovem Pan e Exato. logo as E 7 eu adorava, melhores. adorava. Mas ainda não entendi aquilo como uma cultura, né? De verdade. E eu lembro que minha primeira festa, assim, eu fui meio sem saber o que é que tava tocando nem nada, mas foi a Playground. Primeira Playground que teve aqui. 2012. Teve Sexto Cento, teve Marcelo D2. Teve muito artista, assim, que na época, que era grande já, mas eu não conhecia. Curti e tal, passei batido, na verdade eu fui pra ver Marcelo D2. E curti os outros artistas DJs que estavam lá, mas sem saber.
Caraca. Depois a minha primeira rave, que foi meu primeiro contato realmente com as festas de música eletrônica aqui de Salvador. Eu fui por causa de uma amiga, não foi nem por vontade própria, assim. Eu fui acompanhar uma amiga, foi a Abdução, que rolou no Alto do Andu. Teve... No Alto do Andu, velho. Foram várias festas ali, velho. Ali era bom, viu? Bom demais. Foi antes da Ápice, que estourou tudo. Sim. Foi antes dela. Teve... Quem foi o artista, meu Deus? Não vou lembrar agora. Mas teve muitos artistas já expressivos Chapeleiro? da cena. Não, Chapeleiro foi na Ápice. Foi na Ápice. Foi logo depois, né? E aí eu fui pra essa Ápice já, porque eu tinha gostado muito dessa primeira rave que eu fui. Eu fui na segunda e não parei mais. Ave Maria, eu fui pra todas. Fui pra todas as ápices. Acho que eu já fui pra todas as ápices que teve até hoje. Fui pra todas as Solares, praticamente. Só não fui pra primeira, que foi no Carnaval. Eu fui pra que teve a segunda, que foi com o Shapeless, lá no Pestana. Então, eu passei muito tempo curtindo realmente como público. Como público, né? E desde sempre, eu gostava de ver quais eram os artistas que estavam tocando. Eu botava o line-up na capa do celular e ficava acompanhando. Esse artista vai começar agora. Tal artista que eu quero vai começar a tal hora. Então, tipo, eu sempre não ia lá só pra... À toa, tá ligado? Pra curtir, ficar louca, não. Eu gostava do que estava acontecendo ali, dos artistas que estavam tocando, eu gostava de acompanhar, gostava de ouvir depois. Então, foi um ambiente assim que eu me apaixonei e não saí mais. E aí, eu passei um período trabalhando na Senhor Hash, que era uma tabacaria que existia aqui em Salvador. Acho que eu fui lá. Você já tocou lá? Eu tocava... eu trabalhava lá na época. E aí, eu tive um colega que se chama Toshiro, que ele era DJ aqui em Salvador. Tocava Toshiro... drum and bass, se eu não me engano. Excelente, excelente. A gente fez festa junto. A Overdrive, fizemos 3 edições. Exatamente. Só passando aqui, né? Só a nata aqui, passando aqui pra vocês entenderem que a cena drum and bass. E aí, ele me viu sempre ouvindo o set. Na loja, né? Eu passava o dia ouvindo set de diversos artistas. E Toshiro é baixista. Também. Você conhece Toshiro, Process, não? Nossa, ele é muito bom. E aí ele me viu e perguntou: Monique, você gosta tanto, por que você não vira DJ? E o Tissante, que é meu amigo, também faz parte da Make Life Fun, ele já era DJ, ele já tinha iniciado. Era meu amigo das festas. Sim. E ele iniciou a carreira como DJ, mas eu não tinha tido esse insight até Toshiro comentar comigo. Por que você não vira DJ? Eu te ensino. Aí ele pegou uma CDJ, acho que era 400, aquele visor reto, né? Sim, não lembro exatamente qual foi. Me deu uma base, assim, que eu fui péssima, não sabia para onde girar o jog. E depois eu resolvi fazer o curso da Cal. E foi aí que eu tive o insight de realmente... Ser DJ, né? Ser DJ, levar como uma carreira profissional mesmo. Eu já estava estudando para ser arquiteta. E decidi ter a carreira de DJ como uma segunda carreira mesmo, uma profissão. Estudei bastante. E aí, no mesmo período que eu estava terminando o curso de DJ, Maluf me fez o convite de... Right and Dangerous, de fazer a Make Life Fun. Eu já tinha estudado com o Maluf na faculdade de arquitetura. E ele desistiu da faculdade de arquitetura e foi fazer gestão de projetos, gestão de eventos. Ele sempre foi ligado com eventos, fazia evento desde cedo. E aí me chamou. E aí decidimos abrir a Make Life Fun. Então, meu período de DJ, acho que foi 2019 a 2020. Coincide... E na primeira apresentação ela arrebentou. Coincide com minha... Qual foi a primeira apresentação? Foi com Silvinha. Foi na Immersion. Vocês duas? Foi Silvinha foi a primeira DJ a me dar a oportunidade de tocar ao vivo. Isso é massa, né, velho? Quando você tem alguém pra... Não se conhecia, eu ouvi o set dela, falei, pô, e aí pra gente fazer um back-to-back? A gente pegou um horário bom, tipo, foi no Bombar. 3 horas, eu acho. Era 2 horas, aí a gente foi. Super nervosa, Silvinha. E aqui, não sei o quê. E pra virar, eu gravo, não sei o quê. E ela, não, vá, você tá indo bem, você tá indo bem. Aprendeu com o mestre Oliver a se doar. A se doar. Como eu também aprendi muito com ele, né? Falar dele é muito emocionante pra mim, porque a gente aprende. Você vê como só um adendo. Como essa questão do acolhimento, ela é importante, né? Essa questão da afetividade, do acolhimento. Total. Ela já tinha feito o curso, ela já tocava, ela podia dizer, se
vira aí, né? Não, vem aqui, toca aqui comigo, faz aqui. E você sabe que muita gente, às vezes, desiste por não ter esse apoio. por esse Por não esse ter esse apoio incentivo, pequeno, né? esse incentivo que foi ali tocando, mas podia ser uma conversa, dizer assim, né, vamos gravar um set, ou continue, deixa eu ouvir. Ou vamos ver e nunca faz. O vamos ver é clássico, né? A gente Nunca marca. faz, a gente marca, se a gente marca é clássico, né? Mas assim, essa coisa de você dar oportunidade de chamar, porque provavelmente Silvia, eu vou chamar de Quimera, porque eu acho tão bonito esse nome. É porque eu gosto, né? O Pisciana, eu gosto deles, mas assim. Ela, como mulher, ela deve... Vamos puxar o assunto também para isso, já que eu acho que é a intenção É do... bom, é bom. Fica à vontade. E tá bom. interligado também. É isso. Como mulher, ela pode ter passado por essa questão de, às vezes, não ter um espaço para entrar, né? E ela teve a percepção de dizer assim, não, você tá começando... Você aprendeu com o Oliver, né? Pelo que Ela aprendeu Você aprendeu com o Oliver e você fez Eu na fiz na Cal, Cal, aprendi né? com o Felipe Carvalho. Então, mas ela provavelmente passou por isso, de tentar entrar ali e ser difícil, ter uma barreira. Ah, não sei o quê. Quem é essa menina aí? Será que toca? Será que sabe? Entendeu? Porque passa por isso. É normal, né? Assim, é mais fácil, desculpa, mas um cara chegar e abrir espaço para outro porque é brother. Já é brother. Do que abrir para uma menina que tá começando, que é desconhecida, aí vai olhar pra cara dela, uma cara de bebê, vai dizer assim, Ih, será que... Né? Deve descer a madeira, mas assim, né? Tem esse atravanco que às vezes atrapalha um pouco, né? E é extremamente importante isso. Pô, vamos fazer um back-to-back, né? Vamos tentar aqui, e daí já criou-se, eu acredito que outros laços para que vocês, né, desenvolvessem outros projetos, outras coisas, uma amizade. E foi justamente isso. Quando eu chamei ela, eu falei, pô, não tem mulher aqui na cena, só tem eu e tinha mais duas, se não me engano era a Hannah e era a Paula Rocha, que até agora tá. Falei, velho, eu vi o set dela, eu gostei. Eu já tocava techno. Era sempre, techno. desde o início, meu projeto sempre foi de techno. Sim. Ela tava começando, não foi? Techno melódico ou Você hard? ainda era Silvers? Eu ainda era Silvers na época. Então, meio que você tava iniciando ao set de techno, Isso, eu tava me transicionando assim, sabe? E aí eu falei, velho, eu vou chamar ela. Sabe, é uma oportunidade massa pra entidade, a gente tem que se abraçar, porque eu não vi outras mulheres se abraçando aqui, infelizmente, sabe? E assim, quando o Oliver... Tipo, eu aprendi as coisas sozinha mesmo. Eu fui tocando sozinha. O Oliver me moldou, assim, sabe? Não, faz isso, ó, que é melhor. Não, Silvinha, vai de ouvido. E assim, quando ele me viu, a gente se conheceu, foi em 2016. E ele olhou, tipo, me viu tocar e tal, me abraçou. Aí ele, tipo assim, a gente foi criando um laço. Hoje você não vê mais gente fazendo isso, principalmente homem. Então, assim, ele foi realmente uma pessoa com um diferencial pra mim absurdo. E ele realmente pegava a causa da gente e lutava. Não, faça isso. Ele tava nem aí. Sabe? Sempre que tentava, Oliver indicava. era um cara massa, eu lembro de Oliver. Não, Assim, Oliver era uma das pessoas que eu excepcional. fiquei assim, quando eu soube da notícia, eu parei. Sabe quando você para assim, como é? Deixa eu ler isso de novo aqui, porque eu tava longe, né? Tô longe, mas tô perto, eu tô sempre conectada com os meninos mais antigos que eu conheço, né? Porque eu sou... Santos é um ícone pra mim, porque eu ia pra balada que ele tocava, né? É a única pessoa que me faz me sentir jovem. É Santos. Eu chego do lado dele, eu vejo isso aqui, caraca, eu fui pra isso, eu fui pra quase Rapaz, você esse fala negócio todo aqui. dia, velho. Não. Eu tenho que falar isso porque eu me sinto jovem, né? Porque eu já tô com, 40 daqui a 2 meses. Então, assim, eu às vezes paro assim, já tenho 40 anos, velho. Não me sinto, mas... Então, assim, eu vim dessa galera, tipo Roots, né? Essa turminha de Delute. Luan Delute, a galera. Luan Delute, Oliver, tinha o carequinha, como é o nome dele? Luca Buzzanelli? Henrico. Não, tem Lucas e tem Henrico. Essa galera aí dessa época, que tava mais em alta, né? Sim. Léo, que parou, eu acho. Uma galera, Demectron, que adorava o set de Demectron, por sinal. De mulher aqui nessa época tinha a Anne, né? Ou não? Nessa época, o que tinha de mulher, assim, era Anny Luiz. Renata Dias, Anny Luiz que tava despontando, tava Renata meio Dias que com aquele saindo. projeto dela também, a Divas Deluxe. Divas Deluxe, mas ela depois ficou meio que sozinha e tal. Um beijo pra Renata Dias, minha grande querida amiga. Coração pra ela. E a Anny Luiz, que é da cena LGBT, né? Ela tava meio que saindo um pouco da cena mainstream pra mais fechado, né? Tinha a Fazer Adriana também, carreira não? dela. também. Quem? Adriana. E a Adriana Prates, pra quem não sabe, é a primeira DJ mulher em Salvador mesmo, assim, tem uma representatividade, né, através do Praga Techno
E ela, né, que é jornalista também, escreve muito bem sobre a cena, a cultura rave. Tem vários textos maravilhosos. Você tem aí, não cabe numa mão, né? Imagine, né? Pois é. Tipo, você tem assim na Bahia. Até hoje ainda cabe na mão. É uma luta inconstante. É uma luta constante, porque se manter. Eu Mas- olho assim pra trás e fico, rapaz, eu ainda tô nessa, porque tem dia. Eu tive um pico de estresse há um mês atrás, mais ou menos, por conta exatamente de coisas acumuladas de trabalho, desses pequenos estresses que você vai acumulando, que eu disse, velho, eu vou largar essa porra. Entendeu? Porque aí veio um conversa. Você não vai conversar comigo, não. Eu disse, não quero conversar com ninguém, me deixa quieto. Qual foi? Eu falei, eu não vi- quero falar com ninguém. é. Eu, tipo, velho, eu não quero mais. Porque, assim, é muita complicado. humilhação. Às vezes você tem que passar por umas coisas. Você diz assim, não, se fosse um cara, eu não tava passando por isso. Entendeu? E é verdade. Entendeu? verdade. Então, assim, aí foi um amigo meu de São Paulo, conversou comigo, outro da Amazônia lá, um brother meu que eu adoro. Você ele. não quer relatar um pouco uma experiência... Conta, você quer. Não. Relata essa experiência aí, vá. Porque, que assim, você passou realmente de discriminação. Porque, assim, eu vim do underground, Certo. né? Eu vim do underground, que é essa outra cena, né? Que era muito forte, na realidade. O underground, ele era meio que mainstream, a cena da rave. Então, a gente tinha festa toda semana, né? Quando eu aprendi a tocar, eu comecei com o Fulon. Por incrível que pareça, eu fui descendo. Né? Porque aí porque na época o house, o techno ainda eram discretos. Né? Há 13 anos atrás, quer dizer, na verdade eu frequento há muito mais tempo, eram coisas discretas. A gente tinha mais o drum bass. Né? A gente ouvia o hard techno, drum bass, psytrance, era mais essa pegada. Você veio muito em Salvador para as raves, né? Eu morava aqui, né? Não, você E morava lá aqui? eu vinha pra cá. Ah, Eu então morava passei aqui. total, velho. Eu morava Viajei aqui. Aí fui pra lá. Eu pensava aí que você ficava morar. vindo. Não, eu moro Eu lá. Total, acho que tem 16 anos. Deve ter 16. Mais ou menos isso. Mas Caramba. entre idas e vindas, né? Tipo, antes eu já frequentava aqui. Né? Por isso que eu tô dizendo que lembra que eu falei daquela história da rave que a gente tinha que achar a cabecinha do ET? Tá vendo O minha maior confusão buraco aí? aqui em Salvador. Até hoje eu não sei chegar nesse lugar. Mas foi massa. Era underground de verdade. Só que essa cena do house, ela era menor, né? Do techno, enfim. E quando eu comecei a tocar, eu peguei muito essa base do minimal deep tech, do techno e tal, porque eu comecei com a galera de São Paulo, de Campinas, né? Eu aprendi com eles. Isso há muito tempo atrás. E não tinha, né? E aí fiquei naquela, eu já tinha uma pesquisa muito boa. Por que eu tinha uma pesquisa muito boa? Eu sou professora de yoga. E a minha escola de yoga pedia que a gente tivesse uma modulação musical entre cada parte da aula. Então, na hora da respiração é uma música, na hora da parte física do asana é outra, na hora do relaxamento... eu tenho essa progressão de 7 dentro da minha aula. Então, eu já fazia isso. Eu já discotecava dentro da aula de yoga, eu já tinha uma pesquisa boa. Então, eu já tinha uma pesquisa muito boa também da história do low BPM, do house, do lounge, né? Daquela pegada mais Ibiza, aquela coisinha mais calma, o chill out. Então, eu já tinha uma pesquisa grande como professora de yoga. Quando eu migrei para ser DJ, eu disse, porra, é isso aqui. Porque é gostoso de você ouvir, é um sonzinho que não é agressivo, né? Uma coisa... E aí foi na época que o Deep começou a ficar muito forte no Brasil, o Deep House começou a ficar muito forte no Brasil. Eu disse, pô, eu gostei disso. E eu adoro tocar pôr do sol, de dia e tal, sabe? O pessoal não gosta de fazer o warm-up. Eu gosto de fazer o warm-up. Eu adoro também. Eu amo. Entendeu? E eu gosto de fazer também o final do after, porque às vezes o after precisa dar uma... Calmada. Uma viajada, assim, né? Então isso é bem minha cara. O pessoal sabe que eu gosto. E aí... Eu quero saber Vou chegar lá. da treta. Eu tô querendo saber da treta. Essa galera, velho. Porque minha alergia tá começando a voltar. Só que aí, o que aconteceu? A cena pede mulheres também do outro lado, no mainstream, no comercial. Com certeza. E não tinha. Em Aracaju praticamente não tem. Você tem 3 DJs, 4, 3, que tocam assim hoje, né? Assim, que tocavam na época, que eram mais conhecidas. Hoje tem mais, mas assim, existia essa necessidade e eu gosto do house. Então eu fui migrando pro house
E comecei a ser solicitada para o Tech House e para outras coisas, para você ter esse contato mais com o público, né? Não ficar só naquela de lounge. E eu fui absorvida por isso, principalmente pós-pandemia. Eu gosto da zoada também. E nessa brincadeira de entrar nesse ramo do comercial foi quando o negócio começou a piorar. Entendeu? Porque você passa por coisas que, tipo, não dá. Entendeu? Por exemplo, eu fui tocar em São Paulo. Outubro. Eu toquei em 2 casas em São Paulo. Né? Vira e mexe, eu toco por lá e tal. É bom. E eu toquei num que é mais um bar, pub, que foi o Tropical Bar, que é uma delícia de tocar o lugar, incrível. Ele tem 2 pistas, né? A pista no meio de restaurante, em cima a pistinha. E é house, brasilidade, até eu lembrei muito de você. O pessoal gosta disso, você botar umas músicas brasileiras, umas coisas assim. Eu pude brincar, né? Em 2h30 de set eu pude brincar. E depois eu tive que ir para outra casa, foi a Sutton, né? E já tinham me avisado da Sutton, né? Já tinham me avisado que a Sutton era meio desorganizada, que não sei o quê e tal. Eu disse, não, mas eu já passei por tanta coisa, né, que vai dar certo. E aí eu, na quarta-feira, pedi o cara, né? Eu disse ao contratante Você ia lá. tocar no final de semana. Na sexta. Entendi. Na quarta-feira eu pedi a ordem do line, né? Porque eu já tava fechada com o Tropical Bar no mesmo dia. Ela disse, lascou. E o cara, nada de me mandar o horário, E eu, chegou sexta-feira de tarde, tipo, 3h da tarde, eu já mandei mensagem, e aí, que hora que eu toco? Porque eu preciso até saber qual é o set que eu ia tocar. Organizar. Sim. Porque eu podia fazer um warm-up enquanto eu podia fazer um final, né? Porque o headline, ele toca no meio, assim, meia-noite, 1h da manhã, e depois tem a galera que toca depois. Não sei lá que hora que ele pensou, né? Ele ouviu o meu set, eu não sei. Eu acho que ele ouviu. Espero que ele tenha ouvido o material. Daqui a pouco ele vira e fala, você vai tocar 11 horas. A casa abre 10, eu vou tocar 11 horas, beleza. E eu tinha que sair do Tropical Bar 10h30. E São Paulo não é tão simples de você se locomover. Apesar de que à noite não tem trânsito, mas não é uma coisa assim, tipo, vou ali. Não é tão Perto longe. É um perto longe. Exatamente, você faz umas voltas, um negócio, e pede Uber, demora Uber, cancela Uber, enfim. Enfim, eu cheguei pra tocar lá. Já foi um negócio meio estranho, assim, tinha outro DJ tocando, uma receptividade meio ruim, sabe? Já tinham tido outros DJs antes. E eu fiquei assim, eu disse, caraca, velho. Porra, o cara vê uma mulher de fora, né, pra tocar. O cara podia ter pelo menos sido mais receptivo e tal, sabe? Um negócio meio frio, meio tosco. Aí eu fiquei analisando aquilo, fiz meu trabalho, encerrei meu trabalho. O outro, eu mal tinha encerrado. O cara o outro dia já tava ali. Bora. É como se você tivesse Como só se eu não tivesse relógio, na realidade, pra olhar, né? Porque Você sentiu que o cara é como se você estivesse lá só cumprindo o line-up, comprei um line-up, tipo, sai. E acabou. E acabou, entendeu? E eu fiz Rapaz, é assim. foda isso. Velho. É Não foi foda. tratada realmente como um artista que tá Exatamente, exatamente. completando o line-up, fazendo um som pra galera. E aí todo mundo tem essa visão, assim, inclusive de São Paulo. Porra, tocar em São Paulo é massa. Rapaz, eu tava contando pros meninos. Não é bem assim. Lá é selva real. A Quimera ia se dar bem, porque jogava os 3 animais dela lá e engolia uma galera. Mas Preparava todo mundo. Mas não é fácil. Se vocês acham que aqui Nordeste é difícil porque a gente tem pouca cena. A gente tem pouco estímulo de cena. Mas São Paulo, você balança uma árvore na Augusta, cai 200 DJs. Então, o cara, por mais que você seja a melhor DJ do mundo, o cara vai te botar pra baixo. Por quê? Porque ele quer seu lugar. É mulher. Piorou. Você quer uma real? Uma briga de ego. Você falou de São Paulo. A galera de São Paulo quer vir pra Salvador, mas não quer levar os DJs aqui. Eu ia chegar nisso, calma. Aí vira e mexe, tem um monte aqui que fala, meus amigos que amam não são vocês, tá? Mas tem uma galera do nada, aleatória, me leva pra tocar no Nordeste, assim, e agora eu falo, tá, a gente troca, me leva primeiro. Pois é. Entendeu? Aí Troca é mais justo. fácil, porque pra eu te trazer pro Nordeste é muito mais difícil eu ter que colocar numa festa, eu tenho que fazer uma festa, e você não, E toca parece que todo eles, dia. muitos não entendem. Eu falo porque eu conheço N DJs fora de Salvador. E parece que a gente tem que dar uma aula e explicar que Salvador não tem uma cena que eles... Nordeste, não é só Salvador, é Nordeste. A gente tem axé, pagode, pagotrap, arrocha, piseiro, não sei o quê, competindo com o eletrônico. E o eletrônico acaba ficando... Em São Paulo, não. São Paulo já tem uma cultura de aquela coisa de metrópole, cinza, prédio, já combina uma pegada Nova York. Na verdade, Já combina com a coisa. o que eu acho da cena aqui em Salvador, Nordeste, enfim,
Existe esse movimento de DJs que querem fazer acontecer e tudo mais, se esforçam fazendo, não só fazendo festa, mas querendo, o que a gente está fazendo hoje de podcast, enfim. Mas o que acho que ainda falta, acho que até os próprios artistas, produtores, mas também população e prefeitura, é entender que a música eletrônica é um fenômeno cultural e econômico profissional. Eu, no último podcast com o Lúcio, que vai no ar, eu falei sobre a Casa da Música. Sim. Né? Que não tem uma representatividade lá do DJ lá. Mauro falou sobre porque isso. Porque a prefeitura não entende a música eletrônica como um fenômeno cultural e econômico da cidade. Não, e não só tem só questão de entendimento, quanto explicação também, eu acho. Exato. Porque Falta essa organização de nós DJs da cidade. Isso. Como entendedores de que nós fazemos cultura. Isso aqui é cultura, gente. Isso aqui é história, ó. Sabe? Aconteceu, isso aqui é o movimentou registro, turismo, isso aqui dinheiro, é o registro tudo. histórico que nós temos. Lembrando, desculpa eu interromper, lembrando Claro. que a gente não está culpando aqui a prefeitura Não. ou os governantes, porque também os A gente não tá DJs, culpando eu sempre falo que os DJs eles também têm que fazer a movimentação, né? Então, parte disso que você tá falando aí também é porque a gente nem é ainda visto como profissão, né, velho? Que é ridículo. Mas assim, isso. Santos, Né? É um negócio. Os agentes culturais, vamos dizer dessa forma, porque eu acho que entra os agentes culturais, né, que são as pessoas que mobilizam a cultura, são mais fortes, são mais consolidados fora da a música eletrônica. Ela não é consolidada, mas não é só por isso. É a movimentação. E uma vez eu falei para uma pessoa, eu falei assim: você precisa provar em números que aquela movimentação trouxe uma vantagem para aquele lugar. Tipo, Sim. o hotel ficou lotado, eles querem isso. O turismo quer ver o quê? Quer ver o hotel lotado, quer ver... Então, assim, enquanto não for mostrado na internet, Falta, números, falta um registro histórico, um documento, em um artigo, vídeos, um vídeo. exatamente. E falta também um documentário. combate a tirar essa marginalização. Né? Tipo assim, a gente É um underground, é é um marginalizado. preconceito absurdo com a música eletrônica, por isso, isso e aquilo. Mas, tipo assim, as pessoas não tendem a ver o benefício. Tanto é que teve uma pessoa que falou assim, há um tempo atrás, sobre o universo paralelo e fez assim comigo. Que o pessoal vai pro universo paralelo, que não sei o que, aquela coisa preconceituosa. Eu fiz assim: você já foi no universo paralelo, pra dizer? Porque assim, foi o primeiro festival que eu fui na vida, foi o universo paralelo. Eu já comecei já com o pé na porta. Né? O meu também. Foi a realização de um sonho. Já foi pé na porta, perrengues. Na época hoje tá hotel lá, mas foi perrengues. O universo é multicultural, né? Tanto é que eu acho que eles deviam utilizar essa palavra multicultural, porque você tem show, você tem oficina. Inclusive eu ia dar aula de yoga em um universo, eu tinha mandado o projeto, mas aí eu tive uma questão que eu não pude ir, uma questão pessoal. Você tem aula de yoga, você tem meditação, você tem aula de circo, acrobacia, você vai na praia, você vê um show de Tem Nando tudo. Reis, você Uma tem a cidade, música né? eletrônica como palco principal, mas não é só aquilo. Você tem cultura, eles gostam de trazer muito da cultura do Brasil, por exemplo, né? As tribos americanas, né? Indígenas. É porque a gente não usa mais o termo indígenas, é outro nomezinho que estão pedindo para não usar mais. Né? Povos originários. Os povos originários. Né? Então, assim, mas isso precisa ser mostrado também, e às vezes é difícil de mostrar, é difícil você fazer um entendimento para uma pessoa que é da cultura de massa. Porque a cultura de massa ela é mais fácil de ser aceitada. A cultura de massa, você escuta um pagodão, o vizinho tocando, você vai no show de pagodão, você tem essa coisa mais de fácil acesso. A cultura eletrônica, ela nunca foi no início, aquela coisa de seguir na cabeça do ET, não era um acesso fácil, né? Você vai achar a festa olhando o ET, no meio do mato, cadê? Entendeu? Porque não era fácil, mas era legal. Para o jovem, despertar aquilo, aquela curiosidade, é legal. Sim. Entendeu? Mas não é uma coisa... Hoje tá no mainstream, hoje tá mais comercial. Você vê DJs como a Loki, você vê Dub Dogs, essa galera que é mais comercial, levando pra criança, pra família. E as famílias dizem, teve um senhor de 70 anos numa barraca de praia que eu toquei no verão passado, que ele falou assim: rapaz, eu adorei o que você tocou. Gente, que música maravilhosa, eu não pensei que era assim tão bom. Mas tá vendo, meu tio? Ele me passa as músicas, eu disse: você vai ter que me dar um pendrive, porque tá difícil de passar agora pelo Spotify. Mas assim,
não é tão simples você fazer o governo compreender que precisa apoiar aquilo. Mas também não é difícil, dá pra fazer. Mas eu acho faça que uma pergunta algo... aí pra você. Por que os caras trazem Não, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Deixa eu fazer uma pergunta até direcionada a você, Claro. Nick. Você não acha que para que essas coisas aconteçam, para que de fato as pessoas tenham a impressão sobre a música eletrônica, né? Eu falo isso de uma maneira generalizada porque eu sempre falo, eu bato nessa tecla, né? Porque música eletrônica é música, né? Cultura eletrônica é cultura. Exatamente. DJ não é DJ, DJ é um artista. É um músico que opera um equipamento eletrônico. Isso. Né? Então, vamos lá, você ser um artista, entre aspas, você é um produto, né? Como qualquer outro produto que pode ser vendido, e para que você seja vendido, você precisa ser conhecido. Eu acho que, de que maneira que você não pensa assim, se que o artista, ele precisa se profissionalizar, ele precisa procurar meios para ser visto, e aquela cultura, ela precisa de uma maneira ser enxergada pelas pessoas para que as outras pessoas venham até ela, entende? Porque, por exemplo, você se juntou com o pessoal e criou a Make Life Fan, né? E isso, de uma certa maneira, eu sinto um pouco de comodismo das pessoas em geral, não só DJs, mas músicos, artistas, pessoas que trabalham com arte, têm meio que essa impressão que as pessoas têm que vir até ela. Eu vou ficar em casa, minha arte é maravilhosa e isso basta. O que você acha disso? Então, a Make Life Fan, ela surgiu justamente por esse incômodo nosso da cena não ser profissional. Eu sempre, apesar de eu ter pouco tempo como DJ, eu iniciei minha carreira de DJ pensando em realmente ser minha profissão. Então, e ainda veio a pandemia em paralelo. Antes de eu ter minha primeira tocada sozinha, sem ser com Silvinha, a pandemia aconteceu. Então, eu passei o período da pandemia estudando e construindo a empresa. Foi. Fiz cursos e tal e tal. Então, a gente sentiu que os DJs eram muito soltos. Cada um fazia sua própria carreira. Não tinha um material de divulgação adequado para chegar aos contratantes. Eu via essa cena de agência acontecendo pelo país, mas aqui em Salvador nunca existiu, assim, as pessoas... Existiu uma com Bia Prudente na época. Ela fez isso também já. Sim, mas acabou se perdendo ao longo do tempo, como né? eu falei, Os muita coisa em Salvador se perdeu nesse meio, como você está falando realmente. Os artistas ficavam por si só. Então, eu junto com os meninos, né? A gente percebeu essa deficiência e decidiu criar a Make Life Fan justamente para profissionalizar os artistas, né? Fazer um material legal de Media Kit, de Press Kit. A gente, na pandemia, a gente fez a FanLab, que foi a criação de um live set para o YouTube, que a gente via muito na gringa, fora do país, fora do estado, os artistas fazendo, que a gravação do seu set para o YouTube é um portfólio que você tem, né? E eu não vi, a gente não via nenhum artista aqui em Salvador com esse material. Então, a gente... Silvinha, inclusive, foi um dos nossos cases de sucesso, assim, em relação à mudança de identidade, porque ela era uma identidade totalmente diferente como Silvers, e a gente fez uma logo nova, trabalhou a identidade baseada no que ela queria transmitir com o nome, que é esse negócio de oceano, profundidade. Então, toda a identidade dela é baseada na cor azul, azul escuro, azul claro, mar, céu, etc. A gente faz as capas quando ela quer lançar uma track, um set. A gente tem a parte de bookings que ela não se envolve, assim, é uma pessoa séria. Eu fazia esse papel, hoje quem faz é Bogos, mas o artista não tem contato direto na negociação. Não querendo desmerecer nenhum outro artista da Make Life Fan, e Quimera é uma das maiores, do topo lá.
Na verdade, eu acho que cada um tem seu seu papel e sua né? relevância. Tem seu peso. Não, por ser produtora, tem mais tracks e tal. Mas ela... é isso. Não. Nossos artistas, eles são bem variados. Aham. Silvinha é do Melodic Techno, eu sou do Techno. Sim. Maluf é do Progressive House e Tech House. Thiago é Tech House. Ceuta também é Tech House, mas é diferente do Tech Sim. House de Thiago. Enigmix já é algo mais comercial. Né? Então, cada um tem o seu Sei. papel, tem o seu gênero. Cada um tem o seu tempo de carreira e cada um tem seu alcance de produção. Uhum. Silvia e Enigmix são os que têm mais tempo de produção. Eu ainda não produzo, eu ainda sou Sim. DJ de fazer set e tal, pesquisa. Os outros meninos já produzem, então a gente não tem esse... Não tem esse parâmetro Talvez você ainda, tenha né? essa coisa visão, não. porque assim, de mulher aqui em Salvador, de produtora só tem eu, assim, da cena mais underground, e eu acho que, se eu não me engano, o Carielli, né, da Rave. Mas Carielli, eu não sei se investe Eu tanto nisso. vejo um destaque seu muito grande. E aí... É uma pena que não é um destaque tão assim, sabe, com proporção, porque como a voltada aqui, existe muito machismo. É muita coisa. Tipo assim, se for um cara lançando não sei quantas músicas, pode ter certeza que ele vai conseguir suporte de várias outras pessoas. Agora, mulher que é muito difícil. É mais fácil mulher de fora ter esse destaque aqui, né, em Salvador, na Bahia, no Não é só Nordeste, aqui, do não. que E a gente... E aí, completando o que você falou, né? E o que eu estava falando também sobre esse fenômeno cultural. A gente percebeu justamente esse déficit profissional na cena. E esse déficit profissional, ele eu acredito que ele está totalmente interligado com esse entendimento de cena cultural, de reconhecimento do público, de reconhecimento dos contratantes para os artistas, da prefeitura com as nossas festas. Acho que Agora deixa eu te do fazer público um... também com os artistas, está tudo interligado, porque quando a gente já recebeu muito, nossa, que galera chata, não sei o quê, por fazer as exigências que antes não eram feitas, nosso artista precisa de uma consumação exigência mínima. básica, Porque né? tá básica. bagunçado. Precisa de É o- dois é o rider acompanhantes. de É porque- Eu hospitalidade, na preciso de realidade, o né? rider técnico. Isso. É porque está bagunçado. Eu preciso de... Agora deixa eu Eu te sou fazer real. É isso que eu ia falar. Porque, na realidade, a culpa não é do organizado, a culpa é do bagunçado. Né? Porque o que acontece? Não existe o reconhecimento, porque houve um boom do eu vou ser DJ. Né? Hoje você consegue fazer um curso online, né? Que tem um monte de escola vendendo para ser DJ. Você consegue comprar uma controladora de R$ 1.000 e poucos, parcela em 10 vezes, já foi. Né? Tem um computadorzinho que funciona, porque os programas são leves, e você vira DJ. E aí você é totalmente profissional, você produz, você vai lá, faz seu set de discotecagem, que eu acho assim, inclusive fazer um adendo sobre isso, tem muita gente que desmerece muito o DJ que não é produtor, sendo que o DJ produtor é o que faz vender as tracks do DJ produtor, porque é ele que vai tocar. É ele que vai, porque todo DJ produtor, inclusive, precisa de track que não é dele, porque se o cara vai fazer um long set, fica chato, ele tem que botar outras coisas para fazer aquela mudança, né? Sair um pouco só do autoral e fazer esse suporte para outros DJs. Então, o DJ que não é produtor, mas é produtor, tipo, ele faz ao vivo, vamos dizer assim. Ele não produz, mas ele faz ao vivo. É tão importante quanto o produtor. Tá na mesma faixa. Sim, com Só que certeza. aí vem um cara que é bagunçado e fala assim, sempre tem um, não, brother, eu toco. Não, eu toco. Porra, então, você tira aquela pessoa que é extremamente organizada, né? Ah, porra, aquela mina é chata, velho. Tem um monte de exigência. Eu vou botar o brodinho aqui, que já tem o programa. Não é chata, Já tem não. o. Tira o profissional e coloca o amador. Já tem o. Como é o nome? O Vou equipamento pagar dele. 100 conto a ele aqui. Vou pagar E dá 100 um combo, conto dá um de combo. combo. Nem Olha. pago 100 conto às vezes. Às vezes dá um combo de petisco e cerveja. E bota ali, o guri vai feliz. Por quê? Porque o guri não trabalha, o guri não vê aquilo profissionalmente. Só que aquele guri, daqui a 2 anos, ele vai fazer uma coisa. Ou ele vai parar, ou ele vai dizer, rapaz, eu não tô ganhando dinheiro com isso, porque o pai e a mãe vai começar a apertar. E vai dizer assim, e agora? O que é que eu faço? Ninguém quer me pagar por isso. Né? E é aí que entra o processo de agência, o processo de... Eu falo porque, assim, eu tive agência no começo, só que não tinha agência no Nordeste, né? E minha agência era de Curitiba, chamava Grow Music, que era uma das agências de mais nome. E era muito difícil vender, por quê? Porque passageira para sair do Nordeste
né? E a cena cultural eletrônica funcionava muito mais na região sul-sudeste, como é hoje ainda, do que aqui no Nordeste, porque acontecem muitos atravancos, sim, né? Mas eu acho que a culpa, que eu não acho que não é bem culpa, eu acho que o processo de construção tem um déficit, mas a culpa não é só de um, é de vários. É um processo que é uma bola de neve. Eu às vezes fico tentando entender, só um relato aqui, como a gente recebe tantos artistas grandes, né? E essas pessoas desorganizadas conseguem fazer tudo certinho. E quando é pra gente, não faz. Uhum. Eu tenho um relato aqui assim, ó. Eu tenho vários amigos. Inclusive, era sobre isso que eu ia terminar a história. Era sobre essa história aí, que eu ia chegar nessa parte do estresse, era quando chegar nessa parte. Uma coisa pessoal, eu tenho vários amigos que às vezes me convidam. Eu fico até meio que sem... Pô, Santos, bora tocar minha festa e tal. De boa mesmo. Eu vou, se me convidar, eu vou, me dou total. Mas eu tenho um medo tão grande, sabe o que é? É justamente sobre esses perrengues, de eu pegar um evento de uma pessoa que seja amadora, eu chego lá, eu só peço uma coisa, você sabia? Quando me convidam, eu só quero uma caixa de retorno. Só isso, não quero mais nada. Porque é um dos maiores perrengues que, pra mim, que é um DJ que tá muitos anos tocando, não tem um retorno. Eu já passei por vários perrengues de pessoas assim, o que me dou de coração, pô, Sandy, me convidam e tal, mas na hora eu chego lá, eu passo em aí eu prefiro não, pô, velho, não dá. Não tem data, entendeu? Justamente por isso, né? Eu entendo que, né, que tem essa desorganização. É muito complicado, velho. E aí eu vou chegar na história agora só para finalizar, que é exatamente isso. Aí aconteceu uma coisa, outra, mas beleza, você vai levando, né? Você vai tomando porrada, você vai ficando mais cascudo. Mas assim, chega uma hora que você tá num momento mais, vamos dizer, sensível de sua vida, que tem coisas que você não consegue aceitar. E aí veio o Precaju, né? Que eu agradeço pela oportunidade, eu achei massa. E eu sei que a culpa não foi do Precaju, né? O que aconteceu. Eu toquei dentro do Camarote Aju, né? Alguns DJs foram convidados para tocar dentro de uma boate dentro do Camarote Aju. E foi contratado uma pessoa para fazer a estrutura de som e tal. E eu mandei o rider técnico básico, CDJ, retorno, nada demais. Né? E pedi pra desligar o estrobo, porque eu tenho fotofobia e o estrobo eu fico ceguinha. A única exigência que eu faço é o estrobo. Não ligue estrobo, pelo amor de Deus, porque eu não vejo nada. Né? Quem tem astigmatismo tem essa sensibilidade e a minha é bem alta. E aí, beleza. Pô, eu me preparei para aquilo. E eu acredito que outras pessoas se prepararam também, nesse mesmo dia que eu. Né? E quando eu cheguei lá, né, tinha um DJ tocando com o equipamento dele. Ele levou a controladora dele, que é uma Pioneer daquela maior, a que tem 4 canais, que eu esqueci o nome aqui. E que ela é mais profissional. Até o jog dela é como da CDJ. É linda, inclusive. E é mais cara. E eu vi o CDJ parado. Pô, uma edição limitada, prata, aquele né, o Nexus Top. O Nexus Top. Por que ele não tá tocando e tal? Aí, como eu sempre vou com a equipe, eu não vou mais sozinha pra esse tipo de evento. Né? Eu sempre vou com um cara que vai fazer filmagem, um cara que vai lá, botar o pendrive, testar a CDJ, né? E o cara que vai fazer a produção. Pega água, pega isso, pega aquilo outro. Caiu, aconteceu o quê? Eu sempre vou com 3 pessoas. Diga-se de passagem que tem que ganhar um cachê muito bom. Pois é, então eu já tenho que repartir um pouco pra pagar a galera. Porque a galera acha que esse povo vai de graça e não né? Não dá pra levar os amigos sempre. Você tem que pagar, né? Pelo profissionalismo. E o menino que eu levo, que eu queria muito que fosse, que ele é DJ também, o Igor, ele... Antes de ser DJ, ele trabalhou muito com som, com áudio. Então ele tá acostumado... Eu falo que ele é meu pitbull. Porque ele tá acostumado a lidar com esse pessoal que é técnico de som, que são pessoas difíceis. Eles lhe menosprezam, principalmente se você é mulher. Eu já passei por várias situações horríveis por ser mulher. Eles acham que você não sabe. Você não sabe, entendeu? Fica nessa onda aí, né? E às vezes eu sou professora de yoga, mas às vezes eu dou umas rebatidas sem querer, né? Baixo um santo que é sem querer, mas desculpa depois, mas... Velho, tem coisa que não dá pra você ouvir e ficar calado. Sim. Entendeu? Tudo tem limite. Quando eu cheguei pra tocar, eu tava no camarim, que tinha um camarim pros DJs, aí o menino veio lá, testou a CDJ e fez assim, ó, Gê, tá tudo funcionando, porque como o DJ tava tocando na controladora dele, ele preferiu fazer assim. Quanto a CDJ, eu não toco controladora, porque eu acho que é até um desperdício, né? Você tá ali, aquele momento. Nada contra quem toca.
testei tudo. Só não tá funcionando no FX, né? Não tá funcionando 2 ou 3 efeitos. Eu disse, mas do outro lado tá ok, os outros efeitos? Tá, então, beleza. Testou aqui, o play, não sei o quê. Tudo funcionando, teoricamente, né? Ele falou, acho que era o botão do kill, era do play, que você tinha que dar um tapinha mais forte, mas estava ainda. Eu disse, não, isso aí a gente dá um jeito. Beleza. Comecei a tocar. Set bonitinho. Pá, toquei uma. Virei pra cá. Na hora de virar pra cá, cadê? O negócio começou a dar pau. Não saiu o áudio. Não era o canal, porque mudava o canal, não funciona. A CDJ tava bichada. Mas não tava pouco bichada, não. Você apertava o kill, ela não ia. Ela não ia. Você tinha que dar pause, voltar tudo. Nossa, já passei por isso. Entendeu? Imagine você projetou o seu, isso me o seu desestabiliza set. de uma forma. Imagine você fez seu isso set, acaba você com- marcou, A energia é você totalmente diferente. exatamente. E quando você trabalha com comercial, que era aquilo ali naquele momento, porque não era um momento de tocar melody techno, que é o que eu gosto de Você fazer. precisa da vibe, né? Você precisa da vibe, você vai tocar tech house, você já entra É. metendo, porque o menino já tava, né, bem. O Lars que tocou antes já tava num nível de set alto. Pro horário que eu entrei era 11 horas da noite, o camarote abriu 19. Então a galera já tava alcoolizada, já tava querendo, né, ir pra Manter o Vibe. ritmo. uma Sim, vibe mais curti. forte. Então eu já entrei pra isso, né? Velho, não funcionava. CDJ não funcionava. E o suporte, mixer como não foi? funcionava. Rapaz. Aí eu chamei, né? Aí o menino veio, que tava trabalhando comigo. O Lucas viu que tava errado, alguma coisa errada. Eu disse, Lucas, não tá funcionando. O cara veio e botou uma CDJ 400 do lado. Nada contra a CDJ 400. Se ela funcionasse. A CDJ 400 também. Você sabe o que é você tocar só com um lado? Aí aquilo começou. Aí, não é o canal, não sei o que. Aí o dono do som percebeu horas depois, porque o Lucas foi lá e explicou. E ele não tava nem aí, já tava bebo. O cara tava bebendo. O cara tava alcoolizado de uísque. Aí o técnico dele foi e subiu. Tanto é que eu tenho vídeo disso. Zero Tinha que profissional, ter, né? tinha que Zero ter profissionalismo. outro CDJ 2000 ali, E eu né? tinha que Extra, tocar né? 2 horas. E eu pedi no raio, tá no contrato. Isso. Eu podia ter descido. Só qual foi o problema? Existe uma galera que me segue em Aracaju. Existe uma galera que gosta do meu trabalho. E a pista encheu na hora que eu comecei. Foi o Asa de Águia entrar, tipo, depois de mim, tipo, meia hora depois. Então, todo mundo correu pra essa parte da boate e lotou. Isso repercute, né, negativamente Isso repercute pra pra você. mim. O que aconteceu, Josana? Você tava diferente, você não tava olhando pra frente, você não sei o quê, não sei o quê. Não tava funcionando. Você entendeu porque tem muita gente, tem muito DJ... E a culpa, só pra completar aqui, Santos, tá. peraí rapidinho. A culpa não foi do camarote. A culpa foi do cara, que inclusive é DJ, que disse que o equipamento dele tava funcionando e alugou pro camarote Aju. Pra você ver. Mas por que pra DJ local? Bota de qualquer jeito. Agora, o Denis, que tocou no palco principal, vieram as 3.000 de Salvador, as 3.000 de Salvador, mais o Nexus mais novo, que é do menino até do Popó, foi alugado pra levar pra lá. Entendeu? Por que não pegaram e locaram também, então, já direto o final de semana todo o cara pra botar na boate? Já que o Denis só ia tocar no domingo e não tinha necessidade, tipo, no horário de... A boate não tava funcionando, eu acho. Então, assim, aí você vê o descaso. E não tem como você não ter um pico de estresse quando você se prepara pra uma coisa, né? E aí você fica como louca. Sendo que não funcionava. Você tava tocando com deck. Aí eu comecei a dar play, botei no automático, play, pause, não tinha o que fazer. É o que eu tô falando. E a culpa não foi do Precaju. A culpa foi do cara que alugou o Precaju dizendo que estava funcionando. E eu confiei. Né? A gente E ainda ouvi confia, né? assim, por que você não trouxe seu equipamento? Eu disse, porque meu equipamento não foi contratado. Foi Olha contratado. só. Eu Que ainda ouvi nível nós coisas desse estamos, tipo, hein? Por que você não trouxe seu equipamento? É melhor você tocar no seu, se você não sabe tocar. Eu disse, eu não sei tocar. É Que sério que nível? falaram isso? Rapaz, eu ouvi tanta coisa. Eu fiz assim, brincadeira, faça o seguinte, toque aqui. Ó, meu pendrive é esse. Veja se tá funcionando. Como é que você ia mixar? E o cara do meu lado tem vídeo, o cara levantando a CDJ, mexendo, trocando cabo. E as pessoas ali sem saber. E eu não tinha um microfone. Porque se eu tivesse um microfone, eu ia dizer, galera, ó, desculpa aqui. A gente vai ter que parar o som, porque o equipamento tá com problema. E eles precisam resolver. Daqui a meia hora a gente volta. E aí, se vocês quiserem vir, né, tal, pô, massa vocês estarem aqui e tal, fazer aquela interação, não tinha microfone. Porque se tivesse, eu tinha feito isso. Porque eu não podia simplesmente parar o som, Santos, desligar e sair do palco. Aí ia dizer, deu piti, tá TPM. Tudo que você fizesse ali né? de piti ia sair E eu contra sorrindo. você. E ninguém Ser acredita contra que eu você. passei por tudo isso. Porque eu tava ali sorrindo, interagindo com as pessoas, mexendo no filtro, no que Fingindo desce, no assim. eco. Entendeu? Quem não já Baixando, passou? dando por isso, né? cambalhota. Brincadeira.
Pra poder funcionar. Não, Então, se você pedisse 3 CDJs, que Eu é o pedi. certo, eu pedi, tá no contrato. e tem gente ainda que fala, ah, não, tá pedindo demais. É porque é sempre aquela coisa. Porque você é um DJ local, porque você é o problemático, né? É Porque isso. pede uma caixa de retorno e tal. Mas assim, falando com você... Só pra fazer um adendo. Ah, O DJ que tá lá em cima hoje, um dia ele foi um DJ local. Claro. Então, assim, a gente não pode botar pra baixo o DJ local, muito pelo contrário, o DJ local é que vai levar a galera do lugar. Mas Aí- eles pensam assim, É. muita gente, muitos pensam assim. Muitos contratantes, eu sei o que é isso, né? Que eu E eu passo na ouvi de pele. DJ depois dizendo Pensa- assim, eu pensa sabia assim. que tava com defeito, eu toquei antes nele assim. Nem avisa, né? Sem por que você contar, não Yunique, avisou, que o que é que eu quero falar pra você? Como é esse lance, por exemplo, eu vejo que a mulher, ela tem mulheres que se produzem muito, né, pra tocar, né? E aí esse lance que ela tá falando do suporte, né, tem que levar um técnico, essa coisa toda. Como é que você vê isso assim, pelo menos hoje, né, aqui local, em relação ao cachê Uhum. pra uma mulher, né? E ainda ter que... Porque muita gente ainda meio que quer botar um tantozinho, não, porque você é DJ mulher, não sei o que, acha que é... Não é igual, e antes de velho, chegar disso da parte ao da homem. mulher, eu acho muito importante a gente trabalhar com contrato. E hoje, a maioria dos DJs, tipo assim, a galera começa justamente, vou tocar por um combo, um negócio assim, eu toco de graça, quero lá, me dê, sei lá, 3 ingressos pra entrar com um amigo. Falta isso. A galera não tem essa noção de que realmente a gente precisa de um contrato. E os contratantes também precisam desse feeling, desse conhecimento. Precisam, Sair sim. dessa ignorância e realmente trabalhar com isso e ver a gente como profissional. Porque hoje, no Nordeste, assim, em si, em Salvador, que é o lugar que eu toco, eu não vejo que a galera vê a gente como profissional. Já teve casos que eu já cheguei em locais bons de estar lá, do nada, a 2 palcos. A XDJ tá no palco bom de lá de funk, que funk normalmente a pessoa não precisa mixar tanta coisa assim. Tipo assim, sou meio leiga, mas é o que dá pra ver. Já no de eletrônica tava lá uma CDJ 2000, um mixer 900 e a outra aqui, uma CDJ, sei lá, 350. Tipo, do nada. E ainda tava ruim. Falei, então. Você manda o raio e os caras Sabe? não botam, né? Tem Eu essa onda. mandei. Eu E quando sempre você mando. vai conversar, acha que você tá exigindo demais. Eu falei, gente, é o básico, Não tá, não. sabe? Dá Você- pra resolver aqui. Vocês são guerreiras, é como eu tô falando. Vocês têm que se produzirem pra Sim, tocar. roupa, É isso. é tudo E isso, querem é. pagar menos, às vezes, não querem valorizar isso. Uhum. Tanto é que eu disse Entendeu? que agora eu vou Com- tocar assim. Não cansei de me produzir. Você gasta um dinheiro, olha. Fazer essas unhas, fazer cabelo, fazer não sei o quê. Porque você tem que estar bonita. Porque Vai homem, virar- você bota uma camisa, É, faz uma barba e já Tá foi. tudo- é, Mas, mulher eu, mas eu negócio. acho que até o homem, até o homem, ele tem que ter uma noção que não é botar uma roupa preta É o e style, tocar. né? Porque, principalmente o Pois artista é. pequeno. Porque a gente como artista tem que entender que nossa imagem Vende. é o que vende. É o que vem. É nossa identidade Junto também. com nossa música, nossa imagem, é o que vende na nossa carreira de DJ. Então você tem que ter um estilo definido para toda vez que você tocar, você ir baseado naquele estilo. E esse estilo tem que estar diretamente associado ao que você leva com sua música. Então, até o homem, ele tem que ter esse insight de que você Tem que precisa ter, se arrumar, lógico, bebê. Você tem lógico. que botar uma roupinha legal, uns acessórios, você tem que fazer uma fotinha legal. Porque hoje em dia a gente vive numa era de rede social. Só sua música, infelizmente, não Mudou. basta. Porque Total. a sensorialidade começa no olhar, né? Você primeiro olha, né? Tipo, E outro, o depois DJ você- já é visto como um artista diferente. Não é um músico sertanejo. Não é um DJ, um músico de rock. O DJ é algo diferente para quem não conhece. Então acho a gente que- tem que ter um estilo realmente. Quem faz muito bem isso é o pessoal do hip hop. Eu acho massa. A O hip forma hop que eles tem um estilo para... bem. O estilo deles eu acho sensacional. Tem um rapaz lá em Característico. Aracaju, um DJ, que eu adoro, o Hot Black, que ele incorporou isso pra vida dele. Você olha pra ele na rua, você fica assim. Pô, eu acho massa, entendeu? E é isso. Até porque qualquer pessoa que vê ele na rua, ele vai É o cartar DJ. ele como artista. Exatamente. Tá vendo, Entendeu? DJ? Tanto é que eu falo que eu me disfarço. Durante a semana eu me disfarço professora de yoga. Quem passa por mim na rua nem me reconhece. Eu acho massa isso. É massa ter duas professoras. É legal porque eu me disfarço, sabe? Eu ando na rua Quimera- que ninguém sabe que sou eu. Quimera, conta aí um
alguma treta que você... Não precisa falar nome não, que você passou perrengue aqui em Salvador. Rapaz, tem uma que me marcou bastante. Marcou muito pra você? Você chegou a pensar em desistir ou... Sei lá. Conta aí que é bom, a gente tem que ter essas experiências aqui, né? Pra todo mundo saber. Eu vou contar uma mais de assim, mais de machismo, assim. Teve a vez que eu fui tocar, era ainda como Silvers. Foi em 2019, eu acho, final de 2018, não lembro, não me recordo. Numa casa que até não existe mais. E aí que eu era um warm-up, tinha um DJ que era bem... Até hoje é bem conhecido, mas tá meio apagado. Da cena, era uma festa que tinha funk e tinha eletrônica. Aí eu fiz o warm-up e tal. Chegou lá, ele comenta com outro DJ. Olha lá, ó, toca melhor que você, tal pessoa. Aí eu falei... Criou uma disputa. Aí eu falei, oxi, como assim? Por quê? Porque eu sou mulher? Eu falei, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não quer dizer, o gênero não quer dizer nada. Então, assim... E depois daquilo ali é uma pessoa que eu vi que briga muito com as pessoas, os técnicos, que discute e que toca bêbado. E, sabe, desvaloriza as mulheres, né? Hipersexualiza. E vende a imagem das mulheres como uma coisa assim, sabe? É isso. Cara, e essa hipersexualização é até um tema bom pra gente falar sobre isso, né? Sobre essa... Quando a pessoa pensa numa DJ mulher, já pensa né? Aquelas fotos... Sensualismo. Sensual ainda vai. Mas o sexual, eu tenho visto isso acontecer muito dentro da cena recente, inclusive até a cena do techno e tal. Mulheres muito bonitas, fazendo caras e bocas, né? E aquilo, e as pessoas olhando para aquelas mulheres, não no sentido só do DJ, da música, olhando com o lado sexual mesmo. E eu até mandei esses dias um vídeo de uma DJ internacional que ela tá dançando uma coisa bem sexy. É bonito, é lindo. Mas eu acho que isso é ruim de certa forma, porque você hipersexualizar o corpo feminino, como acontece, né, em outros meios, é ruim pra quem não faz isso. Porque tem mulher que não quer aparecer dançando, descendo até o chão. Tem mulher que quer fazer o seu trabalho ali de outra forma. Mas você acaba sendo cobrado e forçado por ser mulher, às vezes. Não que você tem que fazer, mas a ser daquele jeito, a fazer caras e bocas. Às vezes você nem tá fazendo nada, mas você tá ali, né, como um adereço de festa. E eu acho que isso precisa ser revisto, precisa ser pensado, porque isso acontece muito no pop. Né? Você vê que as artistas... Inclusive, eu vi até um dia desse uma jornalista falando sobre isso, né? Isso começou com Madonna, sendo que Madonna hoje é púdica perto do que a gente vê, né? Sobre essa coisa do empoderamento, passar da linha, né? Porque você ser mulher é uma coisa, empoderar-se é outra, e você passar da linha é muito fácil. E como a maioria dos produtores são homens, qual a orientação? E também, além disso, tem o lado padrão, né? Hoje em dia, eu vejo que muitas DJs, tipo... Não desmerecendo, são boas e tal, mas eu vejo que vende muito por conta de ser padrão. Tem um estilo tal, e é isso aí, é sobre isso. É mulher, eu vou pra tocar. Porque ela é assim, enfeitar. Assim. É aquela coisa de enfeitar, né? De dar, tipo, ao set, vou botar uma mulher. Agora, mas não é só sobre isso. Ao mesmo tempo, gente, que eu vejo... Isso realmente acontece, é inegável. E acontecia muito mais antigamente. Eu também vejo um movimento dos caras, e principalmente das meninas... realmente curtindo o som, curtindo a vibe que aquela... Até a gente mesmo nas pistas, eu sinto que o público tá muito mais aberto a curtir nosso som, a tá sempre abraçar. Na nossa pista, abraçar quando a gente desce e fala, porra, você é foda, gostei muito do seu set e tal. Eu vejo muitos artistas... Eu acho que essa coisa da aparência de ser muito feminina, não sei o quê... Ele tá mais na galera do funk, nas mulheres do funk, das mulheres do público LGBT também, mas a galera do underground, do techno, do tech house até um pouco mais, mas do techno eu não vejo na Bahia, muito né? isso. A galera não, se você for colocar... Eu vejo Ana, eu vejo Curol, eu vejo... Então, mas são o que eu penso assim, que são casos... Nina Kravitz, eu acho que ela é naturalmente... É o estilo dela ali. Ela gosta daquilo do saltinho, é a classe que ela dá. Mas ao mesmo tempo, eu não vejo... Eu acho particularmente, que não é a feminilidade, eu acho. É outra coisa. Eu particularmente... Eu vejo os homens hoje admirando realmente essas mulheres, curtindo, seguindo... repostando o som, indo ver... Peggy Goo mesmo veio aqui para Salvador aclamada. Então, hoje eu vejo os homens
admirando muito mais essas mulheres, apesar de quando eles falam nossa, minha inspiração, um DJ homem, ele fala, nossa, minha inspiração é tal. É muito difícil ele falar mulher. Os meninos que vieram mesmo aqui, eu percebi, falou um negócio não, foda agora. meninos, eu amo vocês, não falando, não é falar mal, mas é muito difícil um homem ter uma referência mulher. Né? E é muito fácil a mulher ter uma referência homem. Você já porque é o que a gente mais consumiu a vida toda, né? Mas eu acho que isso também é um pouco familiar. Fuge do padrão. Da família também ter suas próprias inspirações mulheres e mostrar para seus filhos suas inspirações mulheres e fazer os seus filhos admirarem essas mulheres ou até ter uma referência da própria mãe como uma admiração. Eu acho que está tudo interligado. Mas hoje em dia ainda existe esse preconceito? Existe. Mas eu também vejo muito mais os caras realmente admirando as mulheres que estão no topo. Só para fazer um adendo, som, eu acho que quando eu falo isso não é de baixo para cima, é de cima para baixo. Quando eu falei da questão de você hipersexualizar, é mais pela parte dos produtores do que às vezes o público. Mas até os DJs grandes também hipersexalizam as mulheres. Também. Sabe? DJs referências do Brasil, eu vejo que, sabe, hipersexualiza demais e fica ali mostrando. Eu fico, gente, eu concordo. Não tem necessidade, brother. Sabe? Desrespeita a gente que tá aqui lutando contra isso. Mas você fala o quê? Das mulheres? Se hipersexualizar? Não, tipo, porque tá tocando e tá um monte de, sabe, gosta de ostentar sobre, tem muitas mulheres em volta e tal. Tipo assim, eles mesmos, tipo assim, meio que desmerecem, de certa forma, o gênero. Eu não tô dizendo, tipo, a profissão mulher DJ, de Jane. Mas, de certa forma, meio que queima. E eu vejo que até as próprias festas contratam poucas mulheres. Tem muitas mulheres que contratam poucas mulheres. Vocês têm percebido, assim, uma pergunta que dentro dessa, não sei se a polêmica toda aí, né, que a gente está falando aqui, mas essas misturas de estilos, por exemplo, a festa de funk, que é um pouco mais apelativo, eu tenho visto que está, por exemplo, em Salvador, tem muita festa eletrônica que está juntando com funk, né? Está misturando isso, né? Sim. Então isso pode acabar com que aconteça essas coisas aí que... Eu vejo até que diminui mais até isso. Uma mulher do underground tá ali, né? E tal, e pode acontecer mais Deixa eu só fazer uma pergunta, porque a gente questão. vai ter uma festa grande agora na... Eu não conheço todos os DJs, assim, porque eu sou meio ruim de nome mesmo. Sim. Mas eu percebi que existe uma diferença entre o main stage, né, que é aquele palco principal, igual a Sua Track Boa. Ficou muito parecido, Sim. né? E o Garden, como tem da Sua Track Boa. Pra quem já foi, já pegou a Sua Track Boa em 2 estádios. No palco do Concept, que por sinal, se eu for, né, a gente vai, né? Eu gostei mais do palco Concept, porque exatamente puxa essa... Com exceção da Melanie, Que é gringa. eu não vi vocês aqui. Não. Até porque E outras, assim, eu falo outras mulheres regionais, porque eu achei que os outros são homens, né? Só tem homens da regionais. tem até um DJ meu aí no line-up, o Ceuta. Ceuta é o primeiro. Não, Ceuta eu conheço, eu sigo ele. Mas, assim, tem uns que eu não conheço aqui, assim, que eu conheço, mas não conheço. Mas não tem... Falta, né? E no palco principal tem Carola, tem a Groove. Carielle, a Groove, né? Esse palco, se eu não me engano, ele não tem techno. Me corrija se eu estiver errada. Mas Melanie é tech house. Mas ela deu uma descida na mão em São Paulo pro Melody. Que... Vai Depende, no entendeu? futuro maior vai Mas acontecer. ele falou aqui que ele quer abrir o espaço. que ele pro vai abrir tech, espaço. Não, eu não tô espaço, criticando a mas- Solaris, não. Não, eu sei. é Só tô questão dizendo de assim, espaço mesmo pras Que eu acho que... meninas e tal. não tem uma menina de tech house no Nordeste, entendeu? Tipo, que pudesse, de repente, encaixar... Em Salvador não tem. Tem? Não que eu saiba. Paulinha. Quer dizer, tem Paulinha. Paulinha já tô... Agora não precisa nem Tá ser tech sempre house presente. só. Não, eu Tipo falei assim, eu acho que é um palco de comercial. tech house. Mas, comercial. tipo assim, você tá ligado no techno também. Mas dava pra, de certa forma... Peraí, a gente esse entrar, palco sabe? é de só de mas- tech house aí? Não era, eu acho que não era o A ideal. maioria é tech house. Não Tech house? Mas hoje, quando a gente fala techno, hoje, eu vejo muita gente ainda ligando o techno com o underground. E não é mais. O techno hoje tá no mainstream. Tá. Sim. Muito forte. Eu tô dizendo isso porque eu tenho essa referência de pesquisa, de estar olhando e de ir também para os eventos. Porque eu fui público. E eu não deixei de ser público, porque eu preciso estar do outro lado, vendo o que tá rolando, olhando pra galera e vendo assim, será que tá funcionando isso? Deixa eu olhar pro DJ, deixa eu olhar pra... Sabe? É uma pesquisa, você tá do outro lado, a paisana. É interessante. Então, não tem por que não colocar o Melody no meio, de repente, num tech house, porque eu tenho certeza que você teria total capacidade de entrar com o seu projeto em um horário e fazer funcionar aquilo e o público gostar, vocês duas. Com certeza, Sim, a gente Entendeu? percebe. Então, assim, quando eu vejo... A Melanie é muito boa. Sim. Mas
Porra, são quantos homens, velho? É. Não tô brigando com ninguém, não. Só quero saber, assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 homens e uma mulher. 9 para 1. Podia ser 2 para 1, 3 para 1, botar mais... sim. Eu me Entendeu? questionei também. Eu acho que é Vocês importante questionaram? esse olhar. Eu olhei assim. É importante esse olhar, entendeu? Eu particularmente, eu não me ligo tanto nisso, assim, de... Eu acho que a gente pode construir essa oportunidade e o próprio Buzão, ele tá aberto a... Ele tá aberto. Inclusive, a podem essa ver no conversa, podcast a essa dele, ele fala lá oportunidade. sobre isso. O Tecno ainda na Solaris realmente nunca foi Não. utilizado, assim. Só acho no que só Papo com... Praia. Acho foi que teve no Isaac alto uma do vez, eu Andu. não lembro. Isaac, É porque o teve house, ele é Meca. muito de... O house, ele dentro dos seus subgêneros, ele é enorme. É. Né? Então, assim, eu acho que dá pra casar, até porque o próprio tech house em si, ele tem um tech house mais underground, menos comercial, Sim. existe. Tipo assim, eu entendo, eu me questionei justamente por ver muitos homens. Eu fiquei feliz por ser local, Claro. óbvio, né? Mas quando eu vi só Melanie com mulher, tipo, poderia ser outra mulher de tech house. Não poderia ser daqui da Bahia, não, do outro estado, entendeu? Recife, qualquer lugar. Qualquer lugar, eu acho que agregaria. Justamente, tipo assim, porque eu acho meio... Ainda bem que tem uma mulher, sabe? Eu ainda tenho que pensar assim, infelizmente. Ainda bem que tem uma mulher, porque normalmente você não vê, sabe? Sim, As sim, pessoas de tiram. fato. Fico feliz, mas eu acho que nessa edição, por exemplo, eu acho que cabe... porque agora virou só tech house e eu acho que a prog, mainstream. né? Também. O mainstream. Eu que é mais defendo. coisa. Então, assim, eu acho que nessa edição até cabe, mas poderia colocar mais mulheres, umas 2 mulheres no palco, sabe? Que não é o principal. Mas Só- nas só. outras edições, já teve palco, assim, que foi um mais underground. Teve o Meca, teve Isaac, teve outro também. E, assim, a proposta foi legal. Foi pra ser algo mais underground, assim. E tinha Ô, mulheres. Silvinha, deixa eu em fazer uma quantidade? pergunta. Eu não lembro desse dia. Eu lembro desses nomes específicos. Agora eu não lembro se teve mulher. Deixa eu abrir um parêntese aqui E algo nessa, também que eu me questionei. na época. nessa discussão. Sim. Eu percebo que o Nick tem um pensamento, um posicionamento, você tem outro, de cena tem outro, né? Então, eu quero fazer... O bom é que a gente tá aqui. É isso, Então, então, mais um podcast eu é quero isso, saber o seguinte, porque assim, Silvinha Quimera, ela produz, ela faz, ela produz as tracks dela, Sim. você produz as tracks dela, né? Você é produtora, eu produzo o artista, a carreira dela. Então você, tipo assim, ela já tem um posicionamento que acho que tem que ter mulher no line, você também. Você acha que tem que ter mulher no line, assim, como se fosse uma coisa inclusiva mesmo, assim, tipo, vamos abrir as cotas das mulheres nos lines? Ou você acha que as mulheres têm que conquistar o espaço dela pela competência e fazer acontecer uma criação de uma cena? Porque eu vejo assim, poucas mulheres produzem. No Brasil, no mundo, né? Assim, de música eletrônica, se você tem 10 homens e tem, sei lá, 3, 4 mulheres. Sim, a proporção não é uma cultura, assim, é uma coisa mais recente, assim, de ter mulher, tipo, produzindo, assim, no áudio, inclusive, profissional, de outras coisas, e é menos. Sim. O que é que você acha? Você acha que tem que ter mesmo a cota da mulher? Você acha que a mulher tem que abrir, ó, gente, não pode ser DJ, é ruim. Porque eu vejo muita mulher tocando, Não, mas não é pode ser ruim, não é tem que ser legal. mulher boa, Só porque é né? mulher, Peraí, eu vejo calma. muita mulher que fica militando por aí. Não, porque tem que botar, porque não sei o quê, mas quando você vai ver na hora H, só porque é mulher tem que entrar, ou só porque, sacou? Infelizmente, a gente vive em um mundo que tem poucas mulheres DJs. Boa, na meu região. advogado. Então, assim, eu acho que sim, a mulher tem que entrar, mas pela competência. Eu acho que tem que haver uma sensibilidade da produção para olhar pessoas específicas. Pronto, aqui na Bahia tem tantas pessoas. Poxa, mas não vai agregar. Vamos procurar aqui. Já que é da região Nordeste, vê essa falta, vê essa carência, vamos investir mais nisso. Tipo assim, eu produzo a Merak, junto com a Make Life Fan. Merak é minha festa. Tem todo o conceito também por trás. As 2 edições, a maioria foi mulher. Porque eu quis realmente trazer isso. E eu vi que as pessoas viram isso, tipo assim, abraçou. Pô, é o que falta, sabe? As pessoas têm essa necessidade. Então, assim, eu sou DJ, sou produtora, mas, de certa forma, agora também empresária, porque eu tenho minha label. Então, assim, eu penso também como empresária. Então, eu falei, pô, eu como público, eu como empresária, eu vejo que não tem uma festa aqui ligada, assim, para as mulheres, mais da cena, assim, underground, eu digo. Porque LGBT tem várias, funk, etc. Falta isso. Por que eu, como empresário, não vou ter essa sacada de colocar alguma coisa assim? Então, assim,
A Inferninho eu fiquei muito feliz de ser uma edição só de mulher, sabe? Eu vi que lotou a casa E e foi tinha surreal. mulher, né, pra tocar. Tinha- Competente. Tinham mulheres competentes, sabe? E mulheres daqui, mulheres que não tinham oportunidade. Tipo, Karma mesmo nunca tocou numa festa assim, sabe? Ela é mais da cena LGBT. E aí a gente conversa com o Bozão, eu falei, pô, e Karma? Pô, eu acho que ela combina aqui com tal horário. E assim, foi uma sacada genial. Ela foi uma das melhores, assim, que tocou E outra, na noite. só pra fazer um adendo dessa coisa de cena LGBT e etc. Eu acho que foi Santos que fez uma festa, foi a que você faz a Bug. Sim. Ele trouxe um rapaz que toca na Sam, que o cara conseguiu fazer o trabalho que ele gosta de fazer. É isso. Que ele tocou house, não foi? Que é Exatamente, o disco, ele que é uma ficou coisa e que ele não fascinado. faz porque ele teve que pagar as contas e virar o trabalho dele para outra É. coisa, porque tem isso também. E essa questão de ter pouca mulher produtora, eu vou lhe dizer uma coisa. Quando eu comecei a tocar, eu comecei aprendendo a produzir, né? Na época eu me relacionava com um produtor de música eletrônica e eu comecei a aprender com ele. Uhum. E a gente estava montando um projeto na área de house, ele era do Psy também, a gente começou a entrar, né, que era um projeto que a gente começou a produzir. E eu tive que parar, sabe por quê? Porque eu sou mãe. Então, às vezes, a mulher não produz, não é porque ela não quer produzir, é porque a mulher ela tem que se virar em mil, às vezes, né? Ser mulher não é tão simples. E você ser produtor, você tem que sentar. Às vezes, pro cara é mais fácil. Não tô falando assim. Mas o cara, a mulher trabalha, cuida dos filhos, cuida da casa, e o cara tem cabeça pra entrar no estúdio e ficar ali 6 horas. E você que tem filho, menino no colo, menino, mãe, 100 mil vezes no dia. Teve um dia que eu falei, Davi, pelo amor de Deus, me chama de outra coisa que eu não aguento mais. Ele era, Fase tipo, 3. pequenininho, entendeu? Ele tinha 2 anos, mãe, 1000 vezes no dia. Essa criança falava, eu dizia... Aí eu respirava fundo. Não tem como você se concentrar. Se você tem que trabalhar, ser mulher, se cuidar de filho, cuidar de casa. A mulher, ela é sobrecarregada, sim. E esse assunto tá vindo cada vez mais à tona, a questão da maternidade. Ah, você escolheu ser mãe? Não, não escolhi não. Foi um derrape, não, um deslize. Aconteceu. Mas assim... E mesmo que seja a sua escolha, você tem esse direito. Exatamente, eu tenho esse direito. E aí você tem uma pressão ainda, porque você tem que produzir. Cara, produzir não é fácil. Você sentar ali no computador e você não tá com cabeça. Seu filho tá doente, tá com febre. E o homem, ele tem uma vantagem sim, porque a mãe, ela abraça muito mais isso, não tô dizendo que todos, do que o cara. Ela consegue trazer pra ela a responsabilidade de cuidar da casa e dos filhos, pro cara focar na carreira dele, ensaiar, produzir. As meninas tá da em Nervos, paz, né? ela agora são mães, né? São mães. E tal, e meio que elas ficaram um tempo sem. Você fica de fora, É, entendeu? planejamento, Lá em né? Aracaju hoje, a gente tem, acho que 4 DJs que tocam, né? Sou eu, Lari, que é mais assim, mas ela toca muito bem, inclusive. Eu não sei se você conhece a Axt. Ela é uma loirinha, ela toca muito bem, inclusive. Niva e Anibi. Né? É amigona. A gente começou junta, eu e a Anibi, na mesma época. E eu já tinha filho. E depois de um tempo, ela chegou e falou assim, hoje eu entendo o que você passou. Porque eu tive que parar pra dar conta de minha filha. Uhum. Entendeu? Porque eu era extremamente criticada porque eu não dava foco. Mas não é que eu não queria dar foco, eu não conseguia. É diferente você querer e você conseguir. Porque chegava uma hora que eu dizia, velho, eu preciso dormir. Tanto é que meu sono é desregulado até hoje. Eu não durmo de noite. Todo mundo sabe. A pessoa fala comigo, 4 da manhã eu tô acordada, 6 da manhã eu tô acordada. Mas eu disse, você dorme que horas? Eu disse, eu sou o Batman. Eu não sei, não durmo nunca, né? Agora, Vigia. Entendeu? agora, a gente tá falando várias coisas aqui das festas. Então não é com- tão simples ser produtor. Não, é Só pra lógico, fazer lógico. essa, Aí essa terminando pincelada. esse raciocínio, Ah. ainda tem isso que ela falou. Então, assim, Karma teve essa oportunidade de outra cena. Falta o amadurecimento de produtores a abraçar, sabe? Tipo, eu chamei a Adiele pra tocar na primeira edição da Merak. Eu chamei na segunda, ela não pôde. Tipo assim, a Adiele é uma pessoa que não tá muito tocando e tal. Sim. Mas eu sei que é uma pessoa muito boa, uma pessoa que abraça. Então, assim, Tem um falta muito as comprometimento. pessoas terem contato. Mas além do abraçar, dando exemplo de Edi, eu te amo, adoro seu som, acho... Ela é uma das poucas que toca Afro House aqui em Salvador, então né? teria muito espaço pra Eu ela, amo Afro House. pra ela trabalhar. Mas ela também não se dedica... É isso. É isso A que eu ia carreira falar. como- tem que ter, às vezes, tem que ter um o contratante comprometimento. tem que... Tá um pouco longe? Não, peraí, velho. Quero falar, velho. Ela falar. Eu vou logo, segura aqui, deixa ela falar aí. Tá, tá. O contratante Vá. também tem que te ver como um artista que vai fazer a festa dele Concordo. vender, encher. O público tem que querer ver você. Aham. E o que você perguntou, falando no gancho da sua pergunta para Silvinha, de mérito ou ser uma cota, eu sou super a favor de cotas,
Mas eu acho até que essa cota poderia existir no início, assim, para algumas mulheres, já que a gente não tem esse espaço realmente feito. Acho que é importante os caras darem a oportunidade para a mulher se mostrar mesmo. Se ela nunca foi conhecida, se eu nunca vi seu set, vou te colocar aqui no horário, vou observar você, também não vou só colocar você, vou observar você tocando, vou ver. Se você entregou, foi uma boa artista, eu vou te chamar outras vezes, sacou? E eu acho que o mérito, a mulher sempre tem que fazer mais, né? Para ser reconhecida, para ter seu mérito. Eu acho que o mérito, ele tem que partir muito mais para os homens. Os homens têm que receber realmente esse mérito, e muitas vezes eles não recebem, eles são colocados por ser brother, ou por ser amigo, ou porra, o brother tá começando ali, vou colocar ele pra tocar, mas ele sabe tocar, ele vai, se você botar ele no warm-up, ele vai fazer um som de warm-up, ou ele vai sentar o dedo porque ele quer mostrar o que ele toca. Então tem isso... Mas eu toquei recentemente numa festa que aconteceu. Tem isso também. Eu acho que o contratante tem que dar as oportunidades para as mulheres, para realmente mostrar o trabalho. Se o trabalho dela não foi efetivo para a sua festa, você não vai chamar, porque ela não foi a profissional que você gostaria no seu evento. Não porque ela é mulher, mas pela profissional, pela entrega que ela teve, entendeu? Acho que essa é a diferença. É justamente essa acessibilidade. Tipo assim, eu dou um exemplo de Ed, né? De Ellie, por exemplo. Ela é uma pessoa que talvez pode estar desmotivada. Pode ser, a gente pode colocar no lugar do outro, como você é mãe. Eu pode me estar coloco passando no lugar, por eu penso também nisso. Sabe, muito, desmotivada e tal. muito. Eu vejo uma pessoa que realmente, sabe, tem uma pesquisa boa, que toca bem e tal, assim. Dê oportunidade. Se agregar, massa. Se a pessoa, assim, for um incentivo, massa. Mas se não, e hoje em sabe? dia, assim, Mas é sempre ter esse pouco da parte humana também. Não só focar na parte profissional, parte de dinheiro não. Ter um pouco... Sabe, com cautela, isso, óbvio, né? E tem outra coisa, assim, hoje em dia é muito fácil você conhecer o trabalho da pessoa sem precisar ir lá. Hoje a gente tem rede social, a gente tem YouTube. Sim. A maioria dos DJs, aquela história de gravar o set no Ableton, né? Eu gosto de gravar o set na mão. Eu também não consigo. Por quê? Porque a pessoa vai ver o que eu estou fazendo, inclusive se eu errar. Sim. Entendeu? Não é que eu não sei gravar o set no Ableton. Eu sei, não é difícil. Mas não é melhor estar ali ensaiando como banda, ensaiando, do que eu pegar um programa e gravar um negócio bonitinho só pra mostrar a minha característica musical. Tipo, eu toco tal linha de som, é esse aqui o som que eu vou tocar, esse é o set que eu vou fazer. Ou, de repente, a pessoa não me conhece, esse set foi gravado ao vivo. Pronto, eu vou ver esse set. Já treina mais sua técnica também. Treina a técnica e o contratante, ele vê o set ao vivo. Sim. Entendeu? Porque hoje em dia é fácil você divulgar o seu trabalho. É por isso que eu tô dizendo que depende muito do interesse do contratante também. Porque não é difícil. Antes você tinha que ir até a festa, às vezes o cara não tá afim, né? Tá cansado, enfim. Ou tá com outro evento, não dá pra ir ver o trabalho da pessoa. Mas hoje você consegue dedicar ali meia hora no YouTube, no Instagram, no Reels, no que seja, pra ver o trabalho de Quimera. Deixa eu ver como é essa menina aqui. Deixa eu ver um vídeo. Meia horinha. Eu acho que parte muito disso aí, do contratante. Você escuta Sim. as sonoridades da pessoa. Você vai ver a produção musical. Não, ela produz, deixa eu ver a música. Porra, boa. Né? Então, assim, eu consigo encaixar ela. Eu gostei, eu vou dar a oportunidade pra essa menina. E sem precisar, querer. Eu acho que vai muito mais de querer. Eu também acho. Do que de você... foi o que ela falou, que o Nick falou. É mais fácil você falar pro brother. Bote meu brother. Bote minha brother também. Meu brother no meio. Por que não? Sim. Entendeu? E isso estimula. Muita gente que parou por falta de oportunidade. Não foi por não gostar do que fazia. Total. Foi falta de oportunidade. E a mulher, como passa por várias outras coisas e várias outras cobranças, isso aqui não tá me dando. Sinceramente, quando for pra brincar com os amigos, eu vou, toco e pronto. Acabou. Inclusive, eu fui pra Time Warp esse ano e conversei com Carola, né? Tive a oportunidade de conhecer ela e Groove, e a gente conversou. Ela, amiga, tipo, esse ano foi um boom pra minha vida. E eu criei metas. Eu falei, se eu fizer 30 anos e não tiver alavancado, eu vou desistir. Eu também fiz isso, mas não desisti ainda. Sabe? Ela fez isso e quando ela menos esperava, teve... E Carola, ela é uma coisa a mais ainda. Ela é uma mulher preta. Sim. Então, assim, eu sou muito fã de Carola, uma né? mulher lésbica também. Então, assim, muito. Ela é uma... Pra mim, Carola é uma representatividade absurda. Porque ela é uma mulher linda, preta, né? DJ, produtora,
da cena de LGBT, que toca Bass House, Tech House, aquela coisa ali, mais de comercial, e que tá lá em cima, tocou nos maiores festivais. Então, isso pra mim é uma inspiração. Eu toquei com Carola no início do ano, no mesmo evento com ela, né? Ela é um amor de pessoa. Ela é tranquila. E ela teve o quê? A oportunidade, o Anki disse assim, eu vou colocar. E ela passou por vários perrengues, né? Você conversou, ela deve ter relatado algumas coisas. Então, assim, mas teve alguém que disse, eu vou colocar. Porque se não tivesse essa pessoa que criasse esse olhar pra ela, ela ia estar batendo, né? Tá dando murro em ponta de faca. Por isso que eu tô dizendo que precisa alguém ajudar também, dizer assim, vou botar a pessoa, vou botar a Monique, vou A gente botar... não cresce sozinho, né? Ninguém cresce sozinho, né? O processo meio. Eu tenho uma curiosidade. Depois você coloca, porque eu derrubei na estante ali. O Quimera, eu tenho uma curiosidade, assim, de saber o seu processo criativo, né? Queria saber da parte técnica, mais assim, de técnica e criativa, né? Assim, como é que você produz? Como é que surgiu essa coisa sua de ser produtora, de compor, de criar? Você tem background de música, toca um instrumento? Eu tenho essa curiosidade de saber de onde veio isso, assim, porque... Veio isso. Minha infância foi baseada no pop e no rock. Meus pais sempre foi assim, pop, rock. Eu cresci ouvindo Madonna, U2, A-ha, Scorpions. Cresci bem, né? E MPB. Eu sempre gostei. Música brasileira também, mas eu nunca fui tão focada a outros ritmos, como samba, pagode, uma coisa assim. Eu gostava mesmo mais de MPB. E aí eu sempre tive curiosidade. Minha mãe, quando eu tinha uns 7 anos, ela comprou violão, deixou de canto. Aí com uns 10, 12, eu falei, vou pegar esse negócio aí. Fui pegando um livrinho, aí vendo na internet, né? Foi na época do áudio do YouTube. Aí comecei a aprender, assim, e aprendi. Já foi uma base pra mim. E em 2012, foi 2012 ou foi 2011, quando eu vi a apresentação das irmãs Nervo, né? Então, pra mim, representou muito. Nossa. Tipo, 2 mulheres, sabe? No Tomorrowland com um monte de gente. Eu falei, eu quero fazer isso aqui. E aí eu comecei a pesquisar e aí me tornei DJ. Só que da produção, eu falei, se tal pessoa tem capacidade pra fazer isso, eu também vou ter. Aí comecei a ver tal, tipo, errava muito, fazia umas coisas sem compasso, uns negócios muito doidos, não sabia a identidade que eu queria, enfim. Porque na época eu não tinha recurso pra fazer um curso, eu via mais coisas no YouTube mesmo. E eu comecei pelo FL, hoje que eu tô pelo Ableton. E aí foi que teve todo esse lance de mudança de identidade, de transição. Aí eu queria algo mais, sabe, mais místico, mais intenso e ao mesmo tempo imersivo. E eu comecei a me policiar. E todo dia eu pegava um pouquinho para aprender. Eu não ficava vendo YouTube novo, e ia pro sentimento mesmo. Eu falei, não, sabia a base, o baixo, o pad, uma melodiazinha, um harp, o kick, hatch, clap, pronto. E aí eu fui tentando, vendo as pessoas produzindo e tudo mais. Eu fui tentando, tava mal e tal. E quando eu produzi a Changes, que foi minha primeira produção, quando bateu tudo certinho, eu tava meio que de luto. Tipo, minha avó tava no hospital, eu tava, tipo, muito, muito acabada. E eu fiz ela, tipo, uma madrugada, em 1h30, sabe? Então, assim, fluiu. Então, às vezes, quando você tá mal, aquilo ali pode ser uma terapia. Quando você tá nos seus melhores dias, nos piores dias, ali pode ser uma válvula de escape e pode sair ali uma música boa. Então, sentimento da canceriana colocando na música, e a Changes né? é muito boa até hoje, é uma das músicas mais ouvidas, sabe? Então, pra mim, foi tudo. Então, quando o meu processo criativo, eu ouço muita melodia, eu fico tentando estudar muito baixo, porque o baixo, pra mim, é a base, né, da música. O que? Um instrumento elétrico ou no teclado? Eu fico vendo, tipo, na produção mesmo, tipo, vendo diferentes tipos de baixo. Eu queria aprender, né? Ainda não sei. Professor? Eu acho... daqui a pouco, de todo mundo vai aprender. Eu tenho até um baixo em mas casa eu tenho uma parado, turminha de produção, tem uma turminha. Mas aprender um instrumento. O baixo é essencial. Minha turminha tem isso, eu ensino. Tem teoria musical. E o baixo é essencial. Eu acho que sem baixo a música não tem aquela encorpada, o groove, sabe? Você não tem aquele peso. E depois do baixo, pra mim, eu acho que é o pad. O pad tem que ter um padzinho, tem que ter um harp, tem que ter uma melodia. E, no final das contas, um vocal, né? Se você achar, ou então alguma coisa de ambiência. Tem que ter um ambiente. Pra mim, eu começo sempre com ambiência. A ambiência tem que ser boa. Se a ambiência for boa, a música vai ser boa. Isso pra mim é o que vale.
Porque é isso que eu quero trazer, a galera viajar, sabe? Qualquer sentimento. Fechar os olhos. Fechar os olhos e viajar. E vem cá, e a finalização, como é que você faz? Me diga, você tem um estúdio em casa, você mixa no ouvido, você fez... fone. Como é que foi essa coisa de você aprender áudio, né? Porque, assim, hoje em dia tem uma facilidade muito grande a galera que faz música eletrônica, que os sons já vêm prontos, né? Você não tem que meio que ficar mexendo muito. Eu sou das antigas, então eu sou da época que a gente gravava a música Foi a massa. para poder chegar num som. Hoje em dia você abre um pack de sons, tudo. já vem tudo pronto. Como é que você faz isso? Você já pega tudo pronto e mixa? Como é que é isso? Você usa os plugins do live? Como é que é? Pack ajuda, né? Pack, pô, de certa forma, eu tive que realmente começar com pack, porque meu PC só travava, o notebook só travava e era pack. Ajudou bastante, mas não, meio que se você ficar muito ligado, de qualquer forma você vai ter que fazer uma mixagem legal e vai ter que realmente investir naquilo. Mixagem foi algo que eu demorei muito para aprender. Até hoje estou em constante aprendizado, porque muda, vai mudando. Masterização eu sei um pouco, mas às vezes quando eu vejo que, pô, não tá assim, eu meio que faço a pré-mix e mando pra alguém. Tipo, pra mim é o que vale. Eu quero que a música saia uma qualidade boa. Sabe? Porque até os grandes artistas fazem isso, né? Fazem tal, ó, se vira aí, tá aí pra mix e master. Eu faço justamente pra gente conseguir. Porque não adianta você lançar por lançar. Ah, vou lançar essa música por isso. Tem que ter todo um processo. Então, assim, a Lotus, por exemplo, tipo, um processo criativo. O meu processo criativo é quando eu tô, tipo, em crise de ansiedade, quando eu tô mal. A Lotus foi assim, eu viajei, cheguei na segunda-feira, tava em crise, tipo, na época da pandemia ainda. Fiz a Lotus, sei lá, em 3 horas. A Lotus fluiu. E foi algo totalmente diferente do que eu esperava. E eu não bati cabeça na mixagem. Foi algo muito mais simples. Aí eu olhei assim, um amigo meu, não, eu faço aqui, ajustou pouca coisa, mas já tava, tipo assim, pré-pronto. Que foi, teve até a live do Zac e tal, mandei, tipo, o feedback foi muito positivo. Bom, então, pra mim, eu falei, lembro pô, disso. Eu lembro também. caminho certo e tal. Ele falou pouca coisa. E agora vai ser, eu vou conseguir, finalmente, vou lançar a track pela Toxic, né? Que é uma gravadora paulista, aqui brasileira e tal, dia 30 de dezembro. Quantas tracks você já tem e é onde a gente encontra você nas redes? Eu não sei se é 11 ou 12. Tipo assim, eu não fico me prendendo muito a Sim. números, não, sabe? Eu Sim. quero produzir uma track, mas uma track boa. Uma track, sabe, que a galera realmente Sim. goste. Sim, deixa Porque se fluir. você ficar produzindo assim intensamente, é bom você ter essa constância. Mas ao mesmo tempo, eu não quero que seja produzir por produzir ou fazer por fazer, lançar por lançar. Tem que ter realmente uma estratégia. Tipo, eu tenho um track de Afro House, que é com a EGL, tem um track de Melodic Por House. sinal, essa última que você fez já é meio pegada Afro House, Pro né? Afro House ali. Bom pra caramba, Afro eu House. vi, eu gostei. Então, assim, eu não vou muito com base, tipo assim, referência. Eu tenho minhas referências, mas eu não chego assim, pô, vou colocar a música aqui, vou a intro e tal, marcar. Eu não. Eu faço ali a base e vou produzindo de acordo, porque eu não quero me prender muito a isso. Eu não consigo evoluir e crescer. Então, eu vou e faço aquilo, ó, vai ser isso aqui e é isso aí. Tenho minhas bases como... E normalmente as pessoas têm como mulheres referências. Mulheres não, homens, eu tenho como mulheres. A Nervo foi o primeiro, depois foi Giuliácia, Miss Monique, Nora Empuri, Georgian Julia. Então, assim, todos eu tenho como mulher. Acho que foge, assim, Otto e Antidote só. Foge. Mas, assim, é isso, né? Eu não faço muito me prendendo a gêneros. Vai muito de acordo. Eu vou estudando e, tipo, o que vier ali foi. Aí eu falei, pô, vou fazer isso aqui diferente. Eu vou ouço tal uma música, pô. Aí hoje em dia eu tô estudando muito, porque eu vejo que o mercado tá mudando muito, bastante. Então eu sempre tento aprender novas técnicas. No máximo possível, né? Porque eu só tenho notebook, meu fone e é isso aí. Porque, infelizmente, a gente não consegue ter logo um estúdio de cara, assim, tudo bonitinho, uma acústica boa, um monitor legal. Então é fone e notebook. E força de vontade, porque hoje em dia não tem como você fazer as coisas, vou fazer um curso tal. Aprende, faz um curso tal ali, mas não é a mesma coisa. Tem que realmente aquela constância de treinar até conseguir. O curso vai te dar a base, né? Mas a excelência é só com treino. Não É tem treino, jeito. muito treino. Aí você tem que repetir. Eu falo isso porque Sim. o processo é músico, né? Eu também vim da base musical, eu fiz música. Então, eram 6 horas naquele conservatório de música, que eu até fiquei traumatizada. Né? Eu estava conversando com ele um dia desses sobre isso, que eu parei de tocar. Né? Minha musicalidade foi para música eletrônica, eu saí do piano.
Nossa. Porque a professora era estressante, né? Eu aprendi naquela que faltava ter uma varinha assim para bater na mão da gente. Não é assim, não pegue assim, o dedo tem que ficar assim. Tanto é que até hoje, se eu sento na postura. Porque eram 6 a 7 horas ali, né? Quando eu comecei o violão, que eu comecei com violão, porque na época eu estava sem professor no seminário de piano, você tem uma postura no piano, no violão, para você segurar. Você tem a mãozinha certa para você segurar. Você tem o braço, você tem o dedo. Eu peguei, aí voltei esses dias para o violão. Disse, tá parado ali, vou brincar no violão de novo. Cara, eu não consigo fazer aquilo. Tipo, botar o dedo assim, como no braço. Eu não consigo. E isso é porque eu passei meses aprendendo a segurar o violão assim. E doía. Dói muito, o dedo dói. Eu disse, rapaz, eu fiquei ali. E aí eu fiquei ali umas 4 horas. Depois que eu me liguei, que eu tava muito tempo ali, no outro dia eu disse, porra. O dedo ferido. Senti, né? A mão doendo, dolorida. Né? E esse processo de repetição, você vê que ficou. Eu tenho 39 anos, eu toquei, eu era criança. Tipo, eu comecei com 5, 6 anos de idade, nem lembro mais. Mas a repetição durante ali 7 anos foi tão longa que até hoje eu tenho isso, né? E você só chega na excelência com a repetição, não tem jeito. Eu vejo várias pessoas fazerem curso de produção musical e achar que aí vai, lança um negócio, aí manda pra você, amiga, escute. Rapaz, velho, se amiga escute, é pra matar a pessoa. Porque você, né, não pode ser sincero, tão sincero às vezes, mas às vezes você precisa ser sincero. Dizer, rapaz, você pode melhorar, porque não tá tão bom. E só vai melhorar fazendo isso que você faz. Você vê que dentro da sua condição, eu já ouvi o som, você conseguiu fazer coisas muito boas, utilizando o seu sentimento, do seu processo pessoal, que cada um tem o seu, né? Mas repetindo, não vai. Se você não repetir, não vai. E ainda tem o lance de ser mulher e tentar ainda produzir e se destacar assim, né? Porque, de certa forma, a gente tenta... Eu vou te dar um feedback bom, né? Pra você ficar feliz, né? Pra você chegar em casa e dizer, porra, que massa. Quando eu falei para alguns amigos meus, de lá de Aracaju, inclusive produtores, que eu ia vir, né, tinha sido convidada para fazer parte do podcast, não sei o que, e falei com quem era, um deles falou, porra, que Mera produz pra, sabe, assim, né, tipo, ela é muito boa, não sei o que, tipo, fez um feedback muito bom, eu já tinha ouvido o som, eu já tinha esse sentimento, mas foi muito bom ouvir de uma pessoa, de um homem, né, esse feedback, então, assim, o caminho tá certo. Né, o caminho tá fluindo. Então eu ouvi de uma pessoa que talvez você nunca imaginasse, assim, né? Que a pessoa já vem com esse feedback, mas... E hoje é que fluiu mesmo, porque, na verdade, quer dizer, só para vocês entenderem o podcast de hoje, eu queria dar a voz mesmo para ela. Sim. Inclusive, uma coisa, eu não queria nem participar desse podcast, se eu não falei para você. Oi. Eu ia... E a intenção de hoje aqui é um bate-papo mesmo, vocês terem a voz mesmo, que eu acho que é isso. A representatividade hoje desse podcast é de vocês. Mudei tudo no meio do caminho que eu trouxe meu professor. Eu sempre bagunço. Porque Processo é um cara que realmente, para mim, hoje eu vejo, ele é um cara que entende muito de produção musical. Ele saca, ele se preocupa. Inclusive, você falou aí mostrar a track pro amigo, né? Ele manda ouvir. Imagine eu ouvindo a masterização dele, né? Ele manda pra mim, eu saí, tá, beleza. Eu não curto muito não também de, tipo assim, o amigo manda a track pra eu ouvir, é difícil isso pra caramba. E uma coisa pra gente, infelizmente, a gente vai ter que encerrar o podcast e quero dizer a vocês que eu quero fazer um podcast... Tem que ser um longcast. Não, não, eu quero um próximo longcast, né? E eu não quero participar, eu quero deixar, né, a conversa fluir só vocês mesmos, porque tem muito assunto para ser, tem muito tabu para ser quebrado, né? Essa onda na cultura do DJ, que é a mulher, né? Essa dificuldade toda que fica que bicho, tem que... 2022, galera. 2022, né? Estamos aqui produzindo, a trabalhando. A voz é de vocês. O ano da tecnologia. Tecnologia. Eu não vejo... tá todo mundo... Mas, assim, para finalizar, eu quero deixar, né, que vocês falem alguma coisa que deixaram de falar aqui. Quero começar com você. Porra, que resposta. Pode deixar. Finalizações finais. Gente, agradeço demais esse convite. Adorei o bate-papo com as meninas. Jessana eu não conhecia.
Que bom essa conexão, né? Aracaju. Sou louca pra ir para Aracaju, velho. Vamos. Niva, inclusive, é minha brother. Niva é um amor de pessoa. Né? Maravilhosa. E ela também é produtora, né, de Sim. eventos, então Aracaju vai estar com as portas abertas, aí Pois certeza. E Entendeu? aí, só pra encerrar, eu queria fazer um adendo, que é algo que eu me preocupo bastante aqui em Salvador. Sim. E que eu acho que vai fazer total diferença na nossa cena, né? Que é a gente ter um entendimento que fazer festa e colocar DJ no line-up não é construção de cena. Isso. A gente tem que profissionalizar a galera, fazer workshop, fazer palestrinha, Sempre reunião da galera, conversar, trocar ideia. Realmente, tentar fazer um núcleo de junção disso aqui, ó, gente. Isso aqui é conteúdo histórico, que a gente tem tanto vídeo no YouTube também, que a gente pode reunir, apresentar para os contratantes, apresentar para as casas de show, apresentar para a prefeitura. E realmente ter uma valorização da nossa cena como profissional e impulsionadora da nossa economia da cidade. Eletrodos está aqui para isso. Você É, sabe, a gente já pra- conversou Exatamente. aqui nos bastidores. O Eletroso, o Eletropod aqui. é importantíssimo. Muito obrigada, Inclusive, Santos, essa pelo construção, espaço, porque né? nos dá voz, Aham, tanto para as mulheres quanto para os artistas pequenos, isso. para a A gente se intenção nossa expressar é e essa. expressar nossas insatisfações e nossas satisfações com a nossa cena. Posicionamentos. Né? Inclusive, isso aqui dá um TCC, né? Você sabe. Exatamente, a monografia. E eu vou te falar uma coisa. Tem muita lei de incentivo cultural. Que a gente tem que abraçar, a- gente. Exatamente. Que a música eletrônica fica de fora porque não sabe como faz, às vezes. Não sabe como faz um projeto. Não sabe onde vai. Não tem uma plataforma. Lá a gente tem uma plataforma muito organizada em Aracaju. Eles fizeram no Sergipe, né? Um mapa cultural onde todos os artistas têm seus projetos lá. Né? Eu não sei se aqui na Bahia tem isso. Porque isso foi uma coisa de cada estado, cada um se organizou. É muito importante que a turma daqui faça o mesmo, que entre lá nesse mapa cultural, coloque o seu release, o seu trabalho, porque isso abre para prefeituras conhecerem quem são os DJs, o que é que faz, quem é sua cara, né, seu rosto. E entrar nesses processos de escolha, né, dentro dessas verbas que vêm, que são verbas que vêm do Ministério da Cultura e que às vezes as pessoas não sabem. E o grande empresário que já está mais acostumado, puxa para ele. E às vezes você que tem um projeto bacana, você que tem um podcast, né, que na realidade é uma rádio, você pode entrar. Porque eu não sei se vocês sabem, por exemplo, a que vai sair Audio Blanc 2, 71% do recurso da Audio Blanc é para audiovisual. E o resto, Sim, né? o resto. E o resto, a galera lá em cima do teatro ficou chateada, né? Eu já fui do teatro, né? Na realidade, eu sempre estive no meio da cultura, de certa forma, desde pequena. E minha família tem esse lado e minha mãe sempre teve esse lado. Minha mãe fazia parte de lá em cima, a gente morava em Aracaju, da Secretaria de Cultura de lá. Né? Ela sempre foi artesã, artista também. Eu tenho artista na família, artista inclusive que hoje tem fama, nacional, internacional. Mas assim, é preciso também esse entendimento mais global do que é se posicionar, desse profissionalismo. Né? E aí eu queria até fazer uma pergunta que eu até olhei na minha cola, porque eu acho que é interessante. Eu sei que está para finalizar, mas só um pouquinho. Como é que vocês veem a questão da projeção dessa cena cultural, dessa música mais para frente, essa coisa do mainstream e do underground? Né? Como é que vocês visualizam isso daqui a 1, 2, 3 anos, 5 anos? Como é que você se visualiza? E como produtora, como empresária, como DJ, né? Como é que vocês visualizam esses 5 anos próximos? Como é que vocês gostariam? Eu acho que isso é uma provocação interessante pra gente até guardar isso, tipo uma cápsula do tempo e olhar depois. A gente gostaria, mas não sabe se vai se tornar realidade, né? Isso. De mais união, de realmente ser abraçado pelo público, dos contratantes realmente fazer acontecer, sabe? Ver alguém que, não, vamos fazer isso, vamos, sabe? E dentro da sua música? É se inovar. Música é algo de você se inovar. Não é quer dizer que eu vou sair do do que eu gosto de tocar, do que eu me sinto bem. Não é sair você se inovar, você se adaptar. Mas é uma adaptação que porque a gente está aqui para ensinar. DJ é para ensinar, a gente tem que ensinar o público. Então a gente tem que ensinar constantemente coisas novas para o público e para manter essa constância da galera. Pô, que legal. E hoje você vê os festivais chegando no Brasil. Então é bom que se expanda para os estados também, sabe? Que a galera realmente veja, que todo mundo veja. E eu me vejo, tipo, eu espero estar bem lá em cima, né? Tá tendo destaque, trabalhando para isso, todo mundo aqui.
Mas eu acho que tem cena pra gente, tem cena pra todo mundo. Mas depende muito disso, né? Da união. Então, eu acho que vou ser breve, né? Eu acho que o que antes era o underground, hoje é o mainstream, que é o tech house e o techno. A gente tem que ficar sempre antenado, né? No que tá em alta. Não porque a gente vai mudar nosso som, mas a gente pode adaptar para a gente estar sempre relevante, né? Nossas produções podem ser baseadas em novas ou antigas referências, mas, por exemplo, hoje o vocal brasileiro está super em alta. Na nossa cena underground, né? No tech house, no techno. Então, acho que é uma visão que os artistas têm que estar sempre tendo, assim, no que está em alta, no que tá, para adaptar ao seu som. E eu me vejo em 2023 e 2024, enfim, abraçando ainda mais as oportunidades que me surgem. Eu tive a oportunidade agora de tocar no Universo Paralelo, no Chill Out, que foi é um nicho totalmente... É um som totalmente diferente do que eu toco, porque eu toco techno, acid techno, peak time e tal. Mas eu encarei como um desafio pessoal e profissional mesmo, de tocar outro som, de agradar outro público. E eu já fui para o Universo Paralelo 2 vezes como público, essa eu vou como artista, e esse ano eu vou com a visão de network. Eu acho que o artista também tem que ter essa visão. A festa não é mais para você curtir, a festa é seu ambiente profissional. Então, é isso, 2022, 2023, abraçar e fazer muito mais contatos, muito mais coisas para poder... Vou para Aracaju, né? Deslanchar. Gessana, considerações finais. Cara, muito obrigado, viu? Eu não tenho muito mais o que falar, não. Só agradecer mesmo o convite, né? Antes, além de me trazer de Aracaju, conseguiu me acordar, sair de casa cedo. Né? Que na realidade eu acordo. O problema é me mover, né? Eu sou lenta de manhã. Mas assim, agradecer essa troca, porque eu acho que é extremamente válido. Agradecer as meninas, prazer em conhecer. Né? Espero que a gente possa continuar essa troca para além dessas paredes. Vai ter outro podcast. Que a gente faça um Ladies First lá em Aracaju, um negócio assim. Porque eu tenho muita vontade de fazer isso. Porém, eu tô esperando ver como é que esse pós-pandemia se desenrola, porque eu vi que deu uma acelerada, uma freada, uma acelerada, uma freada. E eu tô doida pra fazer, com a mão coçando. Inclusive, até com os meninos. Eu falei, rapaz, tem que fazer alguma coisa aqui em Aracaju pra dar uma esquentada nessa cidade. Eu falei, fico falando, e aí, tá muito monótono, vamos botar um eletrônico, vamos fazer, né, pra sair, criar outras esferas, trazer as esferas, né, que não são conhecidas também pra lá. Então é mais agradecer a oportunidade, porque isso aqui é uma construção de cena, né, como as pessoas gostam muito de falar essa palavra cena. É uma cápsula do tempo também, como eu falei, que você tem ali guardado e você pode voltar e ver como era, né? É uma contribuição muito boa. Então, parabéns para vocês que tiveram essa ideia, essa idealização. Eu fico lisonjeada de estar aqui no 3º, 4º, 5º, nem sei quantos episódios. Já gravei uns 5, acho. Então. Mas de estar aqui representando essa ala feminina de primeiro, que vão ter outros, claro, né? E eu quero que, vou lhe cortar logo aqui. Tipo, até no próximo porta-voz, assim, isso é uma responsabilidade. No próximo, eu já tô lhe fazendo um convite. Oh, meu Deus. Você que vai comandar o podcast. Vamos. Eu não vou nem sentar aqui. Daqui uns dias eu tô morando metade aqui, metade como eu falei, Aracaju, eu né? acho que a voz... no próximo. É pertinho, sério. É pertinho. É porque vai ter, é porque no Eletrodos vai ter DJ set também das mulheres, a gente vai fazer, jogar no YouTube, né? Você vai fazer, Unique, Quimera e muitos outros. E eu quero realmente fazer um outro podcast só com vocês. Eu não quero estar aqui sentado. Eu quero deixar e convidar. Inclusive, eu queria convidar a Carielle para estar aqui. Que ela faz uma parte de uma cena rave também. Né? Eu acho a história... Eu conheci Carielle né, quando eu era... Beijo para ela. É uma das mulheres aclamadas aqui de Salvador. Amada, admirada. Ela tem uma história muito forte. Eu acho que é interessante. E eu quero fazer esse podcast com ela aqui e você comandar. Silvers, considerações finais. Aproveitando o gancho, né? É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu acho de extrema importância a gente representar esse lado feminino. É um lado feminino carente, é um lado feminino, de certa forma, esquecido. Talvez agora está ganhando um pouco de destaque.
Muito bom também a troca com Gessana, tipo, eu não conhecia, sabe, assim, de bater papo e tal. Conheci ela lá em Aracaju, porque eu sou a única pessoa que eu tenho mais, assim, sou muito amiga de NB e conheço o Niva também, Niva é muito brother. E é isso, né? Agradecer e que mais mulheres venham, tipo, tá aqui, mais mulheres representem, que a gente tenha mais voz e vamos, galera, mulheres. Você lembra que eu sempre falava na palavra conexão? Sim, conexão. Como é massa isso, né? De você conhecer Gessana, toda a gente tá se conhecendo aqui, o Eletrodos é isso. Processo Man. E aí, meu professor? Considerações finais pra você, que foi tudo, a gente mudou tudo aqui hoje. Caí de paraquedas aqui, né? Vim aqui dar uma provocada e é isso aí. Acho que as meninas têm que botar pra frente mesmo, tem que fazer acontecer. É isso aí. Tá tudo certo. E eu sou o Santos, né? Você já conhece, canal Eletrodos no YouTube. Se inscreve, dá o like, tá ok? Compartilha. Compartilha. É importante, se inscreve, e no Instagram, @Eletrodos, vai ter os cortes aí e tal e tudo mais. E muito obrigado a todos mais uma vez. E é isso. Isso aí. Tchau, tchau, tchau.